Bom dia para todos. Hoje a gente vai trabalhar alguns exemplos. Vamos tirar do livro aqui. Começa aqui, né? Vamos tirar alguns exemplos. Nós estudamos leis de Newton, né? Fizemos a apresentação das leis. E agora a gente faz alguns exemplos de aplicação. O seu livro aqui, ele começa pelo exercício do capítulo 5, da seção 5.6. Segunda lei de Newton. Então a gente vai fazer aqui um problema. Pode ser, eu gosto que tem figura, né? Mais fácil de visualizar. Esse aqui, por exemplo, tem uma figura. Vamos trabalhar neste exemplo, que é a aplicação da segunda lei de Newton. Então vamos lá. Temos um bloco ali, né? Olhando a figura primeiro, temos um bloco, aparece a força F1, aparece uma aceleração ali. Estranho, né? Porque tem a força F1 para o lado, a aceleração está para o outro, então deve ter mais forças ali, né? Pela figura já dá para ver que deve ter mais alguma força ali que não está sendo mostrada, né? Porque a aceleração está no lado. E a gente viu na segunda lei de Newton, né? Que, deixa eu escrever aqui. R é igual a MA. Escrevi R, né? O livro escreve F. O R de resultante. Então, F igual a MA, o R igual a MA. Se escrever F, esse F seria a força resultante, tá bom? Então, a segunda lei de Newton diz que a resultante das forças sobre um corpo, se não for nula, vai provocar uma aceleração nesse corpo que depende do valor, né, da direção e o sentido dessa resultante, também depende da massa do corpo, né? Então, aí, dependendo da força e da massa, o corpo vai adquirir uma aceleração. Quem define a direção da aceleração é a direção da força resultante, né? Para onde tiver a força resultante apontando, a aceleração vai estar ali. Veja que não necessariamente o movimento acontece na direção da força, tá? Não confundam as coisas, tá? Está dizendo que se o corpo estiver parado, né, e a força for aplicada, o movimento vai começar na mesma direção da força. Mas se o corpo já estiver em movimento, aí pode acontecer algo diferente. Então, não necessariamente a força resultante está na mesma direção do movimento. Não, né? Quando for um movimento retilíneo, ok. Né? Mas quando for um movimento fazendo uma curva, aí a resultante não está na mesma direção da velocidade. São coisas diferentes. Agora, a segunda lei de Newton está dizendo, ó, R igual a MA. Então, significa o quê? Que a resultante tem a mesma direção da aceleração, né? Ou a aceleração do corpo tem a mesma direção e sentido também, né, da resultante. Então, quando eu olhei para a figura ali, eu vi a aceleração, né, para a esquerda, ali, terceiro quadrante, né, e a força F para a direita. Então, inclusive está F1, né, então provavelmente existem mais forças ali, tá vendo? Eu sei que tem mais forças porque a aceleração toma uma direção diferente da força F1. Então, tem que ter mais forças ali para que a resultante esteja na direção direta. Então, só olhar para a figura, a gente já percebe algumas coisas, né? Pode tirar algumas conclusões, sem ler o texto. Agora vamos ler. Temos duas forças, ele diz. Ó, duas forças agem sobre a caixa de 2 kg, vista de cima. Bom, eu preferi que fosse escrito assim, né? Somente duas forças agem sobre a caixa de 2 kg, porque dizer que duas forças agem não quer dizer que não tenham mais, né? Então, duas forças agem sobre a caixa de 2 kg, vista de cima. De cima, então a vista de cima, uma planta baixa. Tem mais alguém querendo entrar aí? Deixa eu ver. Acho que não, né? Tem, Júlia. Então, da massa ali, você observa também como é que é escrita a massa. 2,00. Eles falam, zero não serve para nada. Não serve sim, né? Se ele escreveu 00, ele está indicando a precisão do equipamento, né? Dele ler, entendeu? Ele está dizendo ali que
Você tem ali um equipamento cuja menor divisão está o quê? 100 gramas, né? 100 gramas, então ele ficou 2,00, entendeu? Então, você tem um número de algarismos significativos ali que depende do equipamento que você está usando, da escala que você usa, tá? Então, isso vai dizer para você como é que você vai escrever a sua resposta, né? Se com 2, com 3, ou com 4, ou com 5 algarismos, entendeu? Você tem que estar atento a esse número de algarismos de cada dado. Se você olhar todos os dados, ele é massa 2, mas apenas uma força mostrada na figura, está lá F1, a F1 vale 20. Veja que eu escrevo 20,0. Se você contar lá, são 3 algarismos também, 200, 3 algarismos, tá vendo? A aceleração é igual a 12,0, ou seja, 3 algarismos também, tá vendo? 1, 2, 0, 3 algarismos. Θ igual a 30,0 grau, então 3 algarismos também. Então a sua resposta, você vai fazer todas as contas, escrever a resposta final com 3 algarismos somente, não precisa mais do que isso. Aí ele pergunta, determine a segunda força, que a gente até sabia que existia pelo menos mais uma força, né? Então ele está supondo que só existe essas duas, né? Só determina a segunda força, ele tem a primeira força F1, tem uma segunda força que somado com F1 vai ter que obedecer, né, a segunda lei de Newton ali, R igual a mA, entendeu? Então essa é a ideia que você vai aplicar aqui para determinar essa segunda força, né? Que a soma das forças, F1 mais a segunda força, que a gente vai chamar de F2, ela é igual a massa vezes aceleração. Quando eu escrever isso, eu estou aplicando a segunda lei de Newton aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos escrever aqui. Ele falou que tem uma segunda força, então a gente já pode escrever assim, ó. F1, a força que está ali, parece que... Estou vendo que hoje esse negócio vai dar trabalho aqui. Está falhando a escrita. F1 é igual... Toda vez que abre o livro, né? Acho que o livro é muito grande. F1 igual não, né? Tem F2 também. Então, a resultante ali, que vai ser a soma de F1 mais F2, ele está falando que só tem essas duas forças, então eu escrevo aqui, F1 mais F2 é igual a massa do corpo vezes a aceleração do corpo. Algumas pessoas confundem, professor, que massa? Às vezes o sistema tem vários corpos, né? Então qual a massa que eu vou colocar? A massa do corpo 1, a massa do corpo 2, qual é a massa que eu vou colocar aqui? Aí você vai fazer o seguinte, você está analisando a resultante sobre aquele bloco que está ali, né? Aqui não tem erro, porque só tem um bloco, né? Só tem um corpo, então você não tem como errar, tá? É só aquele ali, então a massa daquele bloco. Mas se tiver vários, você vai colocar a massa, né, daquele corpo, ou sistema, pode ser um conjunto, né, também de blocos, um conjunto de partículas. Você vai colocar a resultante não, o valor da massa em relação ao qual você calculou a resultante. Se você calculou a resultante sobre o corpo 1, então ali na segunda lei de Newton vai ser a massa do corpo 1. Se você calculou a resultante sobre o corpo 2, a massa que você vai colocar na segunda lei de Newton é a massa do corpo 2. Se você calculou a resultante sobre o corpo 1 e o corpo 2 juntos, né, como se fosse um conjunto só, aí você vai colocar ali na massa, a massa 1 mais a massa do corpo 2, entendeu? Então você vai olhar em relação a qual corpo ou quais, né, você pode calcular a resultante sobre um conjunto também, né, você vai ver isso mais tarde. Mas por enquanto aqui a gente está trabalhando somente com um, mas vai ter sistemas com 2 ou 3 corpos também, tá? Pronto, então nós temos isso aqui. A gente quer o valor de... valor não, né? Ele quer que você determine a segunda força em termos dos vetores unitários. Então você tem que escrever lá, F2 igual a tantos Is mais tantos J, ok? É isso que ele quer. O que está faltando nessa segunda equação que eu escrevi aí? Estou na setinha aqui. Nossa, está horrível com esse livro aberto aqui. O negócio não funciona direito, mas tudo bem, vamos devagar. E agora, o que a gente faz? Substitui o que a gente conhece. Ele deu o ângulo ali, então beleza. Então posso escrever, ele te deu a aceleração, a gente pode escrever a aceleração, né? Pode escrever a aceleração. Aqui dá um trabalhinho um pouquinho. Como que a gente vai escrever a aceleração? A aceleração, ele falou que o módulo vale 12. O módulo, né? O módulo vale 12. Então eu teria que pegar, para escrever o vetor aceleração, eu teria que escrever um vetor de módulo 12, não, vetor não, né? O valor 12, o módulo dele, e multiplicar por um vetor unitário que tem a direção e o sentido daquele vetor A que está ali, ó. Né? Qual o vetor que tem a direção e sentido daquele vetor A que está ali? Eu vou escrever aqui, você vai ficar assim, meu Deus, de onde esse professor tirou isso?
De onde você tirou isso, professor? Então vamos lá, vou fazer desde o começozinho aqui. Vou fazer aqui um desenho, tá? Tem que fazer com calma, a gente está simplesmente resolvendo o problema. Ele está explicando um monte de coisa aqui. Tá? Resolver o problema, eu escrevo aqui rapidinho, mas ele está explicando. Então agora eu vou substituir naquela equação, só para você se situar, o que a gente conhece ou o que a gente pode conhecer. Por exemplo, F1 eu quero determinar, não, F1 está ali, 20 newtons. F1 é fácil escrever, né? Porque F1 ali é vetor, então eu tenho que escrever na forma de vetor. Então vamos escrever aqui, ó, F1 na forma de vetor. F1, vai estar azul, eu mudei ali aqui. Eu mudei para fazer outra coisa. F1, como é que eu escrevo F1 em forma de vetor, professor? Você vai escrever assim, ó. Qual o módulo de F1? 20. Aqui eu não vou escrever o 20,0 só para poupar, tá? Não é que eu estou jogando fora, não. Eu sei que é 20,0, só vou escrever 20 aqui, só para nos poupar. Mas se você quiser escrever, vamos escrever, né? Senão você vai falar que eu estou fazendo errado. 20,0. Agora, qual a direção do F1? Na direção X, aí no caso do F1 fica fácil escrever, né? Você vai escrever 20 vezes I, vetor unitário, lembra do vetor unitário I? 20 vezes I. Então você está dizendo que o vetor F1 tem valor de 20 o que? Newtons, na direção I e no sentido de I. Agora você olha para a figura e veja se não é isso, né? Então estou escrevendo aqui na forma, né, de vetor, e lá na figura está desenhado o vetor. Então esse 20i equivale àquele vetor F1 que está desenhado lá. Tá? Tá, beleza pura. Agora então eu F1 substituo lá na equação lá em cima. O F2 eu quero descobrir. O M está lá dado, é 2, eu vou substituir na equação também. Mas o A não está escrito em lugar nenhum, igual F1, né? Só foi dado o valor. O vetor A não está escrito ali. O A vale 12 vezes algum valor I, mais 12 vezes algum valor. Não, não escreve, a gente vai ter que escrever isso. Mas olha para o A lá, tá vendo? O A não tem direção nem de I e nem de J, ou nem de X e nem de Y. Ok? Então a gente vai ter que aprender a fazer isso, a escrever esse A em função disso, né? O que você pode fazer? Uma forma, talvez seja mais simples, nossa, tá grave, tá ruim hoje. Espero que não seja o Covid, né? Então, nossa, tá ficando louco. Vamos lá. Acho que a melhor forma, vou fazer de um jeito, depois faço do outro e você escolhe qual é o melhor caminho, tá? Então vamos lá, aqui vou desenhar aqui o vetor A. Agora eu vou trabalhar com o vetor A, tá? Então vamos lá, vetor A. Eu quero escrever o vetor A em função de I, J e X, exagerei, né? Vou tentar fazer mais ou menos igual da figura. Então tá, temos o θ, né? O ângulo entre o vetor e a vertical, Y, vale θ, que vale θ, ó. Esse ângulo vale θ, ok? Então agora nós podemos escrever as componentes, né? Então vou desenhar aqui, ó. Você enxerga, você consegue enxergar, né? Podia até apagar aquele negocinho preto, acho que vai ficar melhor, peraí. E apagou tudo. Vou desenhar só as componentes, fica menos poluído aqui, tá? Então esse seria o AY. E o AX, cadê o AX? Deixa eu desenhar aqui. Ok? Então nesse momento, o nosso bloco, veja, lembre-se que é uma visão de cima, tá, gente? Não esquece disso não, tá? Está vendo de cima, então aquele bloco como se estivesse sobre uma mesa. Então o eixo X está sobre a mesa e o eixo Y também. O Y não é vertical nesse caso, tá? Você está olhando de cima. Então X e Y são horizontais, tá? Você está olhando de cima como se fosse uma planta baixa de uma casa, né? Você está olhando um objeto ali dentro da casa. O objeto é esse quadrado, esse sofá, sei lá, qualquer coisa. Esse último vetor ficou muito grande. Deixa eu tentar fazer. Professor, mas tem que desenhar. Porque na hora que você desenha, as componentes tem que bater, não está 100% não, né? Mas tenta aqui, eita, tenta melhorar, o negócio piora. Só um minutinho, deixa eu tentar colocar aqui. Você com sua régua vai ficar um pouquinho melhor. Então isso são os vetores, vamos desenhar quem são, né? Senão você fica perdido aí. Então esse é o vetor A. Bom, se esse é o A, esse aqui vai simbolizar para a gente o AY. Bom, esse aqui, o AX, não está 100% o desenho, mas você com sua régua consegue fazer melhor do que eu. Casar direitinho ali, né?
É como se fosse formar um retângulo, né, com o A sendo a diagonal do retângulo ali, entendeu? Você pode desenhar linhas auxiliares formando um retângulo ali, sendo a x e a y lados desse retângulo e o A a diagonal do retângulo. Aí você encaixa direitinho. O A tem que ser a diagonal, entendeu? Então ele está um pouquinho fora ali, mas você entende que é a diagonal. Beleza, escrito isso, aí você pode escrever assim, né? Isso é só para a gente lembrar, tá? Como que a gente escreve o vetor. Então você pode agora ver o seguinte, ó, A é igual a x mais... Aí tem que escrever devagar, senão tá dizendo. Não aguenta muita coisa não. A y, a memória dele é pouca. Então A igual a x mais a y. Tranquilo? Isso a gente já sabia. Tá? Então a gente precisa saber quem é o ax e quem é a y. Aí a gente usa o θ aqui, tá vendo? Esse ângulo θ aqui. Está fazendo assim devagar, mas depois a gente vai fazer uma forma mais rápida. Depois que você aprender, você pode aplicar direto, não precisa ficar fazendo essa conta toda vez. A gente já fez uma vez, vou repetir agora, mas depois a gente faz de uma forma mais rápida, né? Para você não perder muito tempo. Então agora como é que eu vou escrever? Eu tenho um módulo de A ali, tá vendo? Eu tenho um módulo de A, vale quanto? Volta lá no texto, aqui, ó. Texto aqui. E o módulo de A vale 12, né? Vale 12, beleza. Então o módulo de A vale 12. Então tem um lado daquele triângulo lá, tá vendo? A, Y, aqui embaixo você pode escrever AX aqui embaixo, ó, sem problema nenhum. Esse lado aqui vale AX, tá? Como não tem vetor ali, eu vou deixar só AX sem vetor mesmo. Então esse lado vale AX, o lado vertical do triângulo vale AY e a hipotenusa vale A. Como você tem um ângulo, aí você pode usar seno e cosseno, né? Então o valor de AX, veja que AX é o cateto oposto a θ, entendeu? Se o AX é cateto oposto, você vai usar aqui seno e cosseno, né? Então o cateto oposto te lembra o quê? A definição do seno, né? Que seno de θ é cateto oposto a θ dividido por hipotenusa. Então direto aqui, ó, se você quiser usar a definição primeiro, você já não guardou isso em mente, você pode escrever, né, a definição do seno. Seno de θ. E acho que eu tenho que fechar esse livro, que não está aguentando. Vai chovendo aqui. E aí, está chovendo também? Começou a chover. Seno de θ, olha lá no triângulo, tá vendo? O θ lá, então o cateto oposto. A x a gente já fez antes, vamos fazer de novo só para você lembrar. Sobre A. Só o módulo, pensa em módulo aqui, tá? Ah, tá chovendo bastante lá no João Paulo. Então, vai ficar aqui, ó. Quem mora em Vila Velha fica com medo, né? Aqui eu moro em Cariacica também, alaga também. Então aqui, ó, a x vai ser o quê? A seno de θ. Na Caraíba, não, tá chovendo em tudo então, né? Na Caraíba também tá chovendo. Rapaz, vou raiva que dá esse negócio, não aguenta. Esse tablet tá com Alzheimer. Então a x fica assim, em módulo, tá gente? Estou trabalhando em módulo. Aqui eu estou trabalhando um ângulo pequeno, entre 0 e 90, você pode pensar aqui em módulo. Aí depois a gente acrescenta o sinal, quando a gente substitui lá em cima A igual a x mais a y, a gente substitui colocando um sinal de acordo com o sentido dos vetores lá, tá? Então em módulo, até botar aqui ó, o módulo, tá? Para você entender que eu estou trabalhando com módulo aqui. No final a gente coloca o sinal, tá? Então tá ali. Então, se a x é a seno de θ, muito cuidado com isso, porque o θ ali, tá vendo? Ele é um ângulo formado com a vertical, que geralmente fica assim, a x igual a cosseno de θ. Por que agora deu seno? Porque o ângulo que eu estou usando é com a vertical. Se eu usasse aquele outro ângulo lá, aqui, ó, chamar de alfa, por exemplo, ficaria assim, a x igual a cosseno de alfa, entendeu? Então, cuidado com o seno e cosseno aí, que dependendo do ângulo que ele usa ali, ele fez de propósito um θ na vertical, só para pegadinha, entendeu? Então tem que cuidar. Então se a x é a seno de θ e você não errou, só olhar a figura lá e conferir, então a y aí você já não precisa pensar de novo não. Né? Você ligar, vou fazer de definição aqui, não precisa não, você já escreve direto. Se o AY é A, módulo de A seno de θ, então a Y vai ser A e você troca aqui. Está chuviscando no Espírito Santo e a grande vitória toda, né, pelo jeito. Isso é bom que espanta o coronavírus, será?
Bom, pelo menos em torno dos hospitais, fizeram uma pesquisa uma vez, né, que eles encontraram bastante vírus em torno dos hospitais, né. O problema é que lava o vírus, vai para a água, né, eu não sei. Bom, ninguém vai tomar banho do mar, nem de rio, né, então acho que não tem perigo, não. Ainda bem que os peixes não pegam coronavírus, né, senão... Tadinho, né, ia voltar tudo para quem come peixe. Se bem que depois que joga no fogão lá, mata tudo, não tem perigo. Então tá aí, ó, x igual a seno de θ, y igual a cosseno de θ. Agora você vai calcular, vamos calcular, né? Vamos calcular. A gente tem os valores, temos o ângulo, temos o valor de A, então a gente pode calcular. Vou colocar aqui, ou alguém estava, ou aumenta a contaminação, mais pessoas juntas se escondendo. É uma teoria do pessoal do Bolsonaro, né? Que junta mais pessoas quando está chovendo, ou quando tá, que a teoria é que quando você faz confinamento, que pega mais que um familiar pega do outro. Mas o confinamento era para parar a circulação de pessoas. Então, claro, né, se tem uma pessoa da família doente, se ele ficar em casa, os outros vão adoecer também. Já que a pessoa que fica em casa, que ia adoecer a família, como ela está em casa, não vai adoecer mais ninguém, né? Agora, se ela vai em casa de noite, contamina a família e vai para o trabalho no outro dia, contamina quem está no trabalho, contamina quem está no ônibus, né? Então tem essas discussões, né? Mas tem gente que não gosta de aplicar os conhecimentos científicos, não gosta de aplicar estatística, não gosta de aplicar e fica chutando demais, então esse governo é o governo do chute. Mas cada um pensa de um jeito, né? Paciência. Todo mundo tem direito de pensar do jeito que quiser, né? Agora a gente depois tem que assumir as consequências, né? Então, paciência. Então vamos lá. AX igual a seno de θ. 100 mil de contaminações ontem. Mas é por quê? Porque tem confinamento? Não, né? Porque não tem, né? Mas não tem jeito, né? A economia está aberta praticamente, né? Só algumas escolas, né? Agora até as escolas voltaram, o IFES ainda não voltou, mas né? Acho que em setembro volta também. Mas engraçado, está tendo muitas contaminações, mas estão abrindo tudo, né? Tipo assim, a vacinação vai segurar. A esperança é essa, né? Tomara que segure, né? Tomara que segure. Então vamos lá, módulo de A. Cadê o módulo de A ali, gente? 12. Então vamos calcular. Vou botar aqui na frente mesmo, tá? 12. Não vai caber não, deixa eu ver. Vou espremer para ver se cabe. 12 vezes seno de que ângulo? Seno de 30 graus. Meio, né? Escrever devagarzinho porque o bichinho que tá aumentando. Dá meio, então 12 vezes, é 12,0, tá, gente? Eu não escrevi o zero ali. 12 vezes vai dar quanto? 6, né? Então vai dar 6, aí eu vou escrever todos os zeros aqui. Professor, mas apareceu um zero a mais. Né? Você vai falar, professor, lá só tinha um zero, agora tem 2, como é que é isso, professor? A questão não é o número de zeros, né? É o número de algarismos significativos. Então, se era 12,0 e o ângulo é 30,0, então a resposta vai escrever com 3 algarismos significativos, entendeu? Você vai escrever 6,00. Qual o valor? É Newton, né? Você olha lá, o valor não, é aceleração, é metros por segundo ao quadrado. Então, metros por segundo ao quadrado. É aceleração, tá bom? Então, essa componente AX, isso é o módulo, lembra lá? O módulo de AX. Aí, quando a gente jogar lá no vetor A gente vai ter que descobrir, né, qual o sinal. Mas a gente olha a figura ali, né, e analisa a nossa figura aqui, tá vendo? E analisa o sentido de AY e AX em relação aos eixos X e Y. Aí a gente acrescenta o sinal. Então tá, agora vamos calcular o AY. AY igual a 12 vezes cosseno de 30 graus. Engoliu o cosseno. Igual, agora não tem jeito, vou ter que usar a calculadora. Cosseno de 30 aqui é raiz de 3 sobre 2, mas a gente não vai usar assim, né? A gente vai usar o valor escrito em decimais mesmo. Como é que chama? Eu até esqueci. Vamos ver aqui, cosseno de 30. Cosseno de 30, eu não vou arredondar aqui na calculadora, tá? Deu o valor cheio, 0,660254. Eu já pego esse valor e multiplico por 12, vezes 12, entendeu? Opa, deu errado aqui. Pego o valor 0,66025, que é a raiz de 3 sobre 2, né? E multiplico... Ui, apagou tudo. Qual é o valor da aceleração? 12, né? 12. Igual. Apagou a tela de vocês. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Tem que trocar o modo de economia aqui.
deu 10,39. Como é que você acha que a gente deve escrever? Ó? 10,39, 23, 0,48. 10,39, 23, 0,48. Como é que eu vou escrever a resposta aqui? Então, eu vou escrever assim. 10, já tem dois algarismos aqui, vírgula. Então, vou escrever mais um algarismo só. Como é 39, então vou arredondar para 4, ok? Então, 4 metros por segundo ao quadrado. Engoli a perninha do M ali. Mas ficou espremido, não ficou bonito não, tem que apagar e fazer de novo. Mas para a gente não perder tempo, deixa assim mesmo. Você entendeu que é 10,4 metros por segundo quadrado, ficou feio ali, vou perder ponto. Eu não vou tirar 10, vai cair para 9,5 a nota. Está muito feia a letra. A letra feia ganha menos ponto. Então vamos lá. Então, ok? Calculei a x e a y. Calmamente aqui. Agora vamos voltar para a equação lá. Ó. A x mais a y, ok? Então vamos escrever agora o A. A vai ser igual. Então você faz com calma, né? Precisa... É importante você entender um. Ali naquela seção, por exemplo, tem uns 8, 10 problemas, não sei quantos. Eles são todos muito semelhantes, nesse estilo aqui, entendeu? Alguns têm figura, outros não, mas são num estilo parecido. Então, o que você pode fazer? Um outro momento, quando você tiver, né, que estudar, você pode escolher um daqueles e fazer. Você vai perceber que é semelhante isso aqui, não é igual, mas é parecido. Tá? Tudo de aplicação de segunda lei de Newton, nesse estilo que a gente está fazendo aqui. Então, voltando aqui, ó, A, aí você volta lá na equação, vamos substituir. Lá tá, vetor AX, aí você vai olhar na figura, não tem, né? Tá ali, ó, o AX, o azul, tá vendo? O AX, ele aponta no sentido negativo de X, ó, aqui na figura, aqui, ó, vou balançar a figura aqui, tá vendo? Tem a figura aqui. A figura está mostrando que o vetor AX está no sentido aqui, ó, olha o AX e olha o eixo X, está no sentido contrário, né? Então, na hora que você for escrever aqui, você vai colocar um menos aqui, o menos, para indicar que essa componente está apontando no sentido negativo de x. Agora você substitui lá aquele módulo de AX lá, que deu 6, então vai ser menos 6,00, 6,00, né, vezes, só que é um vetor, né? Entendeu? Então aquele AX lá, você vai colocar aquele número, mas não pode ficar só um número, porque não é um número, é um vetor. Então é 6 vezes i, você vai transformar isso aqui no vetor, agora é um vetor. Ó. Então um vetor 6i, significa o quê? Que é um vetor de módulo 6 com a direção de i e com sentido negativo de i, ou sentido negativo do eixo x, tá bom? Então é menos 6i. Agora você vai fazer o AY, olha lá, ó. A é igual a x mais a y. O AY, olha para a figura, volta na figura, veja que o AY aponta no sentido negativo, ou seja, para baixo. Então aqui você vai colocar um menos também, tá vendo? Menos, porque você tem que dizer que o vetor que você vai escrever agora, ele aponta para baixo. Então você tem que botar o menos por isso, para dizer que o vetor aponta para baixo. Aí você vai colocar um módulo de AY, tá vendo lá? Então é menos vezes aquele módulo lá, o 10,4. Danou-se. 10,4. A mesma coisa, 10,4 o quê? Tem que colocar um vetor. Se você botar só menos 10,4, isso é um número, não é um vetor, né? Então você tem que dizer qual a direção, né? O que você colocou ali foi o módulo da componente y, o sentido dela no sentido negativo, só que você tem que dizer, né, que é o y, entendeu? Então você tem que dizer. Então isso. Então para dizer que é a direção de y, você vai colocar um vetor j aqui, entendeu? Multiplicado, né? Então, ou seja, você tem um vetor j ali, está indicando que essa componente é a componente na direção de y, você tem um valor 10,4, você está dizendo que o módulo dessa componente vale 10,4, você vai estar dizendo que o sentido é o sentido para baixo, entendeu? Então todas essas informações estão ali, então você está dizendo, lembra que o vetor tem sentido, tem módulo, tem direção, né? Quando você coloca o j, você está dizendo qual é a direção daquela componente, a componente vertical. Quando você coloca o 10,4 é o módulo dessa componente. E o sinal indica o sentido, se é para cima ou para baixo. No caso, em menos para baixo. Entendeu? Então é isso. Todas as informações estão ali, módulo, direção e sentido. Então esse é o nosso vetor A. Confere todas as contas aí, seno, cosseno, faz na calculadora. Esse é o nosso vetor A. Aí você confere, mas faz sentido as duas componentes serem negativas? Faz, né? Você volta na figura lá, você vê. A x sentido negativo, né, para a esquerda, e o AY para baixo. Então tá ok. Está batendo. Então agora nós temos o A para substituir lá na equação, lá de cima, tá vendo? F1 mais F2 igual a mim. Então nós temos o A, nós sabemos qual é o A. Nós sabemos qual é, mas quem? O F1, né?
nós queremos F2. Então, a gente vai substituir tudo aquilo ali na equação e encontrar o F2 já escrito na forma, né, em função dos vetores I e J. Mas antes de prosseguir, uma coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, tá? Essa conta toda que a gente fez aqui é o seguinte, ó. Eu vou fazer direto aqui o seguinte, ó. Eu sei, então a gente fez a conta já terminamos, mas eu vou repetir aqui outra coisa. Eu sei, eu posso escrever aqui, ó, um vetor unitário, vou chamar de U, tá? Aqui, ó, vou chamar de U. Um vetor unitário na direção do vetor A. Olha só, vou escrever para vocês aqui um vetor unitário na direção do vetor A, que é na direção que tem aquele ângulo θ ali. Ó. Vou escrever aqui, ó, U vai ser igual, ó, vou escrever um vetor ali, ó. No caso, a componente horizontal, a gente usou o quê? Usou seno, lembra? Seno de θ. Então, vou botar aqui, ó, U é seno de θi, ok? Mais cosseno de θj. Isso aqui que eu estou escrevendo para vocês, a gente fez lá, quando a gente fez a demonstração do cálculo, né, da direção do vetor aceleração centrípeta, lembra? Vetor aceleração centrípeta, a gente calculou o modo, a gente bateu nessa situação aqui, ó, um vetor unitário que tem a direção daquela direção lá do A, né? Ou seja, forma um ângulo θ com a vertical. Então, na horizontal nós temos a componente seno de θ e na vertical cosseno de θ. Isso que você está vendo aí, U igual seno de θi mais cosseno de θj, é um vetor unitário naquela direção, só que com sentido contrário, né? Porque isso aqui, o seno de θi é positivo e o cosseno de θj é negativo. É como se fosse um vetor assim, né? Para cima aqui, entendeu? Assim, nesse sentido, né? Essa direção, mas forma um ângulo com a vertical aqui, ó, um ângulo θ com vertical. Então, professor, toda vez que eu quiser um vetor unitário com a direção, né, com a vertical horizontal formando um ângulo θ, eu só escrever U igual a seno de θi mais cosseno de θj? Sim, exatamente. Então, você poderia fazer o que para achar aquele A lá? Você poderia pegar esse vetor UI, tá vendo? Seno de θi mais cosseno de θj, que tem a direção do A, e multiplicar por 12. Pronto. Então, ficaria 12 seno de θi mais 12 cosseno de θj, seria o vetor A. Direto, entendeu? Você só guardar essa ideia. Só que aqui o vetor U, ele está... Beleza, obrigado. Esse vetor U aqui, ele está no sentido contrário. Ah, mas se eu quiser no mesmo sentido do A, né? Se eu multiplicar aqui por 12, o vetor A seria, né? Você ficaria com o sentido contrário. É só você multiplicar por menos 12, né? Então, você multiplica aqui, na verdade, eu falei 12, mas é menos 12, para ficar com o mesmo sentido do A, né? Entendeu? Mas se você quiser, eu quero um vetor com sentido do A ali, ó, um vetor unitário. Seria um vetor menos U aqui, né? Então ficaria menos seno de θi, agora sim, né? Tem o mesmo sentido, né? Menos cosseno de θi. Isso aqui é um vetor unitário. Então toda vez que você precisar de um vetor unitário com a direção que forma um ângulo θ, no caso aqui, com a vertical. Se for com a horizontal, onde está seno fica cosseno, onde está cosseno fica seno, entendeu? Inverte ali, tá? Mas se você não quiser usar isso aí, não tem problema, você pode fazer o que a gente fez ali agora, né? Escreve seno de θ, cateto oposto, sobre, né? Hipotenusa, cosseno de θ, que eu acho que é um caminho mais seguro, né? Um caminho mais seguro. Mas se quiser usar esse vetor unitário aí também, você pode usar, só multiplicar, né, pelo valor de 12 e colocar o sinal adequado, tá bom? Que é no final das contas que a gente fez, tá vendo ali? Quando a gente calcula x, é 12 vezes seno de 30, tá vendo? Aí y 12 de novo vezes cosseno de 30, e na hora que a gente coloca substitui lá no A vetor, a gente coloca o sinal adequado. Então, é o caminho que a gente fez, só que ele já estaria usando uma resposta padrão, né, para adiantar a nossa vida. Mas se você quiser usar seno e cosseno, fazer o cálculo desde o início, você pode fazer isso tranquilamente. Agora vamos voltar para o problema, né? Qual é o problema? Calcular F2. Então, vou pegar, substituir tudo aqui que a gente calculou. F1, 20i, vou colocar na equação, nessa aqui, deixa eu desenhar uma seta aqui, vou substituir tudo aqui, ó. Tá? Então, vamos substituir essa aqui, pode chamar aqui de 1, né? Vamos de 1, resultado 1, qual outro resultado? Esse resultado 2 aqui, ó. Resultado 2. Vamos substituir tudo no resultado 3. Esse resultado ali. Vou chamar aqui de 3. Você pode botar 1, 2, 3 na ordem que apareceu, né? Que acho que faz mais sentido, né? Então, você escreve lá, né? Substituindo, né? Substituindo
Resultados. Substituindo, vou botar assim para resumir, substituindo 1 e 2 na equação vetorial 3, ficamos com, vamos lá. Então, no lugar de F1 é 20i, né? Então, vamos lá. Vou escrever a equação de novo, né? Para você poder acompanhar aquela equação lá. F1 mais F2 igual a minha, tá? Vou escrever aqui de baixo para ficar mais fácil de você enxergar o que a gente está fazendo. Vou escrever grande aqui. F1 mais F2 é igual a M vezes A. O F1 vou substituir, a gente calculou e viu que é 20i, né? Na figura, você olhando lá, você vê que é um vetor de 20 unidades, é 20,0, tá? Deixa eu botar o 20,0 aqui direitinho, 20,0 na direção de I, e sentido de I, mais o F2 eu quero descobrir quanto é que vale o F2, em termos dos vetores I e J, né? É igual a M nossa, eu fiz muito espaçado, deixa eu encolher, que senão não vai caber. Igual. M, quanto é que vale M? A massa, né? Massa 2,00. Vou ter que espremer, podia ter feito mais para o canto ali, né? Deixa eu jogar mais para o canto, senão não vai caber. Nossa folha aqui, deixa eu encolher, peraí. Nossa folha vem até aqui. Só para esse cara aqui, tá? Então fica assim, acho que eu exagerei, peraí. Isso, então 2,0 vezes, né? Então tem que abrir um parênteses aqui agora, tá? Vezes, tenha paciência que é lento de escrever. M vezes A, o A está ali em cima, tá vendo? Aquele menos 6,0, menos 6,00 e menos 10,4J. Esse é o nosso... Eita, é isso aí. Agora vamos explicar, né? 2 vezes 6, podia até ter feito, né? 2 vezes 6, 12, né? Podia ter feito isso, mas não tá tudo bem, deixa assim, sem problema. 20,0 e... Por falta de memória, meu Deus. Cadê o F2? O F2 nós não temos, queremos determinar. É igual, vamos lá. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 6, 12. Então fica menos 12. Menos, daqui vai dar o quê? 20,8. A gente fica chateado quando dá o resultado quebrado, né? Alguns ficam, eu fico. Mas a natureza é assim, né? Os resultados não são todos redondinhos, bonitinhos. A natureza pode dar qualquer resultado aqui. Vê se é isso mesmo. 2 vezes 2, 2, 10, 20, 2, 4, 8. Isso, né? Tudo negativo, que aponta para o terceiro quadrante ali. Beleza. Pronto, faltou a setinha aqui no F2, que é F2 feio. Então fica assim, vou escrever um pouco mais abaixo aqui. F2. Pronto, agora fazer como se estivesse fazendo conta normal, só misturar aí com J, né? Tem que ficar tudo junto. Olha só. F2 está aqui, esse 20 vou passar para a direita, ok? Então ali é 20, né, com sinal positivo. Quando eu, entre aspas, né, passo para a direita, na verdade não é isso que a gente faz, a gente subtrai dos dois lados de menos 20 para anular o lado esquerdo, né? Se eu tiro 20 dos dois lados, vai ficar menos 12i, menos 20,8j, menos 20i, ok? Então, menos 12i, menos 20i. Quanto é que dá menos 12i, menos 20i? Dá menos 32, né? Menos 32, menos 20,8J. Esse é o F2. Vamos conferir? F2 menos 32 e menos 20J. Se eu somar com o vetor F1 é o 20i. Quando eu somar menos 32i mais o vetor 20i, vai dar o menos 12i, que é aquilo que a gente viu ali, né? O menos 12i menos 20,8, né? É isso. Bom, então achamos F2. Determina a segunda força, achamos aí. Ó, F2 é menos 32. E se você quiser fazer um desenho, inclusive, você pode fazer um desenhozinho aqui, ó. Ele não pediu, tá? A gente pode fazer que na letra B ele pede ângulo, eu acho. Vamos ver aqui. B, módulo e ângulo, isso. Você pode escrever o vetor nesse formato aí, tá vendo?
que ele fala assim, em termos, né, em função de IJ, é isso que a gente acabou de encontrar aqui. Vou até fazer um retângulo aqui. Peraí. Então essa é a resposta, tá? A resposta da letra A. Então agora a gente vai para a letra B. Eu nem tinha colocado letra A lá, né? Então tudo bem. Letra B. Vamos fazer um desenho aqui, deixar em azul mesmo. Qual desenho? O desenho que ele pede agora o módulo e o ângulo. Então, vou fazer o desenho para ajudar a gente a achar. Então, vou desenhar aqui um vetor menos 32. Eu vou usar uma outra escala aqui, senão vai ficar muito gigante, né? Se eu usar a escala original lá, o A vale 12, né? 32 vai ficar muito grande. Então, vou usar aqui, o importante é que a gente faça a proporção entre os lados, né? 32 é bem maior que 20, 50% maior. Então, sei lá. Gente, o que aconteceu? Esse é o vetor menos 32i. Exagerei muito não, né? Na carga na folha, tá bom. Tem aqui o menos 20,8j. Pode ser menor. Agora você faz o vetor F2. F2 seria aqui, né? Não gostei não. Deixa eu ver aqui. Não, pode ser isso mesmo, tá certo. É isso mesmo. Tá proporcional ali, né? Vai bater aqui embaixo. Difícil desenhar fechando direitinho. Ai. Aqui assim, mais ou menos. Ih, passou. Passou da... Aqui tem que... Vou marcar o ponto primeiro, né? Fica mais fácil. Aqui assim. Tem que bater ali, né? Eita. Caramba, você tá vendo esse desenho. Prontinho. Agora sim, deixa eu marcar aqui onde é que tá. Tem que bater aqui, né? Se fechar um retângulo. Imagina você fechando um retângulo aqui. Mais ou menos ali. Tá um pouquinho para a esquerda, né? Deixa eu desenhar melhor. Então... Você com régua, você faz uma linha vertical partindo do primeiro vetor e uma linha horizontal partindo do segundo vetor. Aí você consegue desenhar melhor do que eu ali. Vou desenhar de qualquer jeito aqui. Vou desenhar aqui a F2 em vermelho. Vou melhorar mais um pouquinho. Tá razoável, né? Tá ruim não. Eita, lá em cima que saiu errado. Pronto, esse é o nosso vetor F2. Vou desenhar aqui o F2. F2, amigo. Ok? Passou um pouquinho aqui, né? Passou, teria que acertar esse vetor aqui. Exagerei. Podia desenhar o vetor primeiro, né? Esse vetor F2, depois desenhar os componentes. Acho que é até mais fácil. Deixa eu desenhar essa componente horizontal, né? Tudo você vai pegando. Pronto. Está quase 100%. Mas tá bom. Então esse aqui seria o que? O F2 o quê? Você sabe o nome disso? X, né? O F2 componente X. Ele não está pedindo disso não, tá? Só estou desenhando para você entender. F2Y, que não está pedindo para desenhar isso aqui não, mas a gente vai usar para representar. Ele pega o módulo e um ângulo em relação ao semi-eixo X, o semi-eixo X, aqui tem uma pegadinha, o semi-eixo X, só que ele não falou, X positivo, ó, tem outra pegadinha aqui, tá vendo? Então aqui, o X positivo está aqui do lado de cá, gente, ó, tá vendo? O eixo aqui, põe aqui como origem, tá vendo? Aquele pontinho aqui como origem. Aqui, ó, o eixo positivo está aqui, ó. Esse aqui não é vetor, não. Eu vou até desenhar diferente, o eixo não parece um vetor. Desenhar assim. Meu Deus, acho que eu exagerei, né? Deixa eu fazer menor. Esse aqui é o eixo X, tá? Não é vetor. Então tá lá, eixo X. Tudo bem? Então veja que eu não botei a setinha em cima do X, porque significa que é eixo X. Então, o que acontece agora? Vamos representar esse ângulo aí, na letra C, ele é o ângulo em relação ao semi-eixo positivo. Então, esse ângulo, amigo, em relação ao semi-eixo positivo X, então é aqui, ó, é isso tudo, ó, tá vendo? É este ângulo que ele está querendo, tá? Um ângulo, pode ser do outro lado também, né? Poderia ser esse outro ângulo aqui, ó. Olha a sutileza, ó, tá vendo? Um ângulo, ele não falou qual, um ângulo, pode ser esse. A gente vai escolher um dos... Eu vou escolher o menor, aquele menorzinho. Inclusive, a gente representa ele negativo, né? Como a gente estivesse girando a partir do X no sentido negativo, né? Na matemática, o ângulo, quando você parte do ângulo zero, né, no sentido horário, é um ângulo negativo. Quando você parte do ângulo zero no sentido anti-horário, é um ângulo positivo, né? Então, a gente pode ser um desses dois. Eu vou usar o menor, aquele que está ali agora.
O que eu vou fazer então? Primeiro, para facilitar a nossa vida, a gente vai calcular este ângulo aqui só, tá vendo? Este aqui, ó. Só este, ó. Tá bom? Esse ângulo aqui. Bom, ali já tem o θ do A, vou chamar esse aqui de outro ângulo, né? Vou chamar de alfa, já usei, não sei, usei lá em cima, beta. Alfa, beta, ômega, sei lá, ômega é velocidade angular, né? Esse é alfa mesmo, vamos usar alfa de novo. Esse aqui vai ser alfa, tá? Então apaga aquele alfa lá de cima, eu vou chamar de alfa. Acho o alfa legal. Então tá, e agora? Como é que eu acho esse ângulo? Aí eu tenho as componentes ali, tá vendo? Menos 32 e menos 20. Então, menos 32 é aqui embaixo, vou escrever aqui. Se você tem dificuldade de visualizar, a gente escreve, não tem problema, né? Melhor escrever todas as informações. Esse lado aqui vai valer quanto? Pensa num triângulo agora, né? Esse lado do triângulo vale, vou botar só o valor, sem sinal, que é um lado só, 32, né, unidades. E esse lado vertical vale 20,8, entendeu? Então agora a gente pode calcular o alfa, né? Você aplica a tangente. Você já fez isso até na prova, eu acho, né? Tangente de alfa é igual a cateto oposto 32 sobre... Eita. Tem que dar um jeito aí, vou ter que desligar esse livro aí. Tá. 32 sobre o quê? Sobre 20,8. Lembre-se que eu estou só calculando o alfa, depois você vai ter que somar com mais 90 graus, tá bom? 32 sobre 20,8. É só conta agora, né? Vamos lá, tangente de 32 dividido por 20,8. Tangente não, né? Tangente é menos 1. Dá para calcular primeiro, né? 32 dividido por 20,8 dá um número de 1,53. Agora eu vou calcular tangente é menos 1 nessa divisão. Eita, apagou de novo. Deixa eu voltar aqui, tem que mudar o tempo aqui do computador, senão ele fecha logo, economiza a bateria. 32 dividido por 20,8, calcula a tangente disso aí, não, a tangente é menos 1 para achar o ângulo, o cálculo aqui deu alfa igual a 56,97, significa o quê? Como eu vou escrever com 3 algarismos, é 56,9, só que eu vou ter que arredondar, né? Porque é 56,97. Então, vou escrever 56,9, só que eu vou ter que arredondar para mais. Aí o 9 vai para 10 e o 56 vai para 57. Então, no arredondamento, fica 57 graus. Esse é o alfa, tá? Então, agora vamos calcular o ângulo que ele pede. Um ângulo em relação ao semelhante positivo. Aí eu vou ter que desenhar lá, chamar esse ângulo aqui, isso é a beta, né? Então, ele quer o beta ali. Então, beta vai valer quanto? 57. E tem outro detalhe, né? Ali vai ser negativo. Tudo bem, se você desenhar na figura ali, botar lá, né, quem é o beta, né, mesmo que você não coloque sinal negativo, como eu fiz aqui, né? Eu não coloquei sinal negativo. Mas se tem a figura, né, para eu entender quem é o beta, não tem problema, né? Não tem como errar, né? Eu olho na figura, vejo quem é o beta lá, sem problema nenhum. Aí não precisa nem botar, você pode botar sem sinal mesmo. Beta é igual a... Cadê aqui? 57 mais 90, 147. Aí, gente, aí o que você faz? Terminou o problema. Eu não vou fazer isso aqui para não perder tempo, mas né, a gente passou já a ideia, já viu como é que faz. Ele quer, aí eu respondi, acabei respondendo a letra C, não respondi a letra B, que é o módulo, né? Falta um módulo. Eu respondi a letra C e não respondi a letra B. O módulo você vai olhar para esse triângulo, né? Então a letra B eu não fiz, eu fiz a letra C. Né? Letra C, já ia perder ponto aqui, ó. Ia perder meio ponto, ó. 9,5 já cai para 9, ó. Senão só está diminuindo. Letra B. Professor, diga. Eu fiquei meio confuso, assim. Eu entendi o que o senhor fez. Mas é porque quando ele falou que o ângulo θ é de 30 graus, eu já não poderia ter substituído tipo assim, 90 menos 30 para achar o ângulo de 60, não? Não, porque ali, veja bem, ali você achou F2, entendeu? F2, ele não necessariamente vai ter o mesmo ângulo que o A, né? Porque o F2 não é resultante, entendeu? Esse F2 aqui, ó, ele não vai estar na mesma direção de A. Quem está na mesma direção de A é resultante. Então, vou desenhar o A aqui. Ah, tá.
O θ ali, Entra na mesma direção. o θ deu 30 graus. Você veja que o θ deu 30 graus, o alfa deu 57, tá vendo? É diferente. Então eu vou fazer um desenho dos três juntos aqui, ó. Deixa eu apagar esse B. Fazer um desenho rápido aqui dos três juntos. É como se fosse assim, ó. É F1 lá na figura, né? F1. Esse é o F1. Peraí, deixa eu botar um pouco mais para baixo aqui. Esse é F1. F2, sei lá, vamos supor que esteja aqui, né? O valor é quanto? E calcular o módulo ali, né? Não sei o módulo ainda, mas eu acho que vai dar maior do que o F1. Então, se aquele ali é F1, esse de cá vai estar aqui, por aqui, assim, né? Suponho que está aí, eu não tenho aqui o transferidor, mas suponho que isso aí seja os 57 graus em relação à vertical, tá bom? Aí o A, ele estaria aqui, vou desenhar inclusive ele em vermelho aqui, para você ficar igual da figura, parecido com a da figura. O A estaria mais ou menos aqui assim. Espirrando. Então, tá vendo? Ele tem direções diferentes ali, ó. Então, o A ele forma 30 graus com a vertical, o F2 forma 57 graus com a vertical, e o F1 é horizontal para a direita, né? Eu não sei se essa foi sua dúvida, né? Mas é isso, entendeu? Então, aqui você tem essa... Foi sim, é que eu estava achando que o F2 tinha a mesma direção que o A. Não, o que tem a direção do A é resultante. Na hora que você somar ali, claro que minha figura vai estar torta, mas vamos tentar fazer com um esqueminha, vou usar a regra do paralelogramo aqui, né? Vou usar uma cor amarela. Inclusive a gente pode acertar a figura depois, se der errado, a gente corrige a figura, mas se eu fosse somar aqui, acabou ficando vermelho, tudo bem. Tem, né? Não tem problema assim. Senão você vai achar que é um vetor. Vou usar um amarelo aqui só para uma linha auxiliar. Eu vou desenhar uma linha aqui a partir do vetor 1, F1, uma linha paralela F2, e a partir do F2 uma linha paralela F1. Deu bem? Deu bem rápido. Teria que fazer esse vetor, qual vetor eu teria que fazer menor? O F1, né? O F1 ficou exagerado. O F1 aqui ficou bem exagerado. O A também está torto, né? Deixa eu tentar ajustar aqui para a figura ficar correta, tá? Só para ficar casadinho aqui. Vamos lá, vamos desenhar um A ali, o F1. O F1 ficaria mais ou menos parecendo uma perspectiva, isso, mas não era para ser isso não, mas tudo bem. Essas figuras às vezes enganam a gente mesmo. Vou tentar desenhar um filme. Vai ficar com um tamanho diferente lá da figura original, tá? Mas só para ficar casadinho aqui com os valores. Seria isto aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tem que dar a mesma direção, né, que o som, olha só. Estou fazendo aqui com ilustração, depois vou ter que acertar o A. Inclusive vou fazer isso, deixa eu desenhar as linhas auxiliares e depois eu coloco o A já de acordo com essas linhas. Né? Então na hora que eu somar F1, suponha que sejam isso, eu exagerei ali, né? O valor de F2 está bem exagerado. Mas F1, suponha que F2 tem esse tamanho, tá? Só para a gente... Depois você pode medir na régua, quando você tiver o valor, o módulo direitinho, você pode fazer no seu caderno. É interessante você fazer uma vez lá o desenho, tentando fazer o desenho de acordo com os valores, né? Então, na hora de somar F1 e F2, vai dar um vetor resultante com essa direção aqui, quer ver? Sai lá da origem, encontra aqui na interseção, tá vendo? Inclusive, isso aqui está um pouco torto, né? Deixa eu tentar melhorar. Peraí. Acho que aqui assim, né? Aí tá melhor. Então, agora sim, vou desenhar aqui um vetor, que seria o resultante de F1 mais F2. F1 mais F2, tá? Vou desenhar aqui, ó. Esse seria o vetor resultante, tá? Não tá, a direção está diferente lá da figura, mas só para você entender, eu vou desenhar aqui o eixo X, aqui seria o eixo X, né? E aqui seria o eixo Y. Eixo Y? Não, cadê o eixo Y? Não, tá aqui, não tem nada a ver. O eixo Y está aqui. Aqui é horizontal, tá? Aqui é o eixo Y. Desenho no lugar, não tinha nada a ver. Então, eixo X e eixo Y, tá tudo no plano, tá? Se olhando de cima, tá tudo no plano, apesar de às vezes parecer que é uma perspectiva, não, mas tá tudo no mesmo plano ali. Então, aquele vermelho ali seria o vetor resultante, entendeu? A gente tem aqui o vetor resultante. O vetor resultante é aquele ali, ó, menos 12i, menos 28,j, tá vendo? Esse aqui é o resultante, ó, menos 12i, né, porque F1 mais F2 é igual a MA. Então, MA é o vetor resultante. Então, menos 12i, menos 20,8j é o vetor resultante ali. Então, a gente pode, inclusive, não precisar nem calcular, tá vendo? A gente pode, inclusive, usar esse valor aí, ó, já é o valor da resultante, mas ele quer o quê? Ah, não, que é o F2, né? Não é o da resultante, que é o valor de F2, tá? Então, tá ali, esse é resultante.
Deixa eu colocar os nomes aqui. Ó, este é o F2. F1 tá onde? Tá aqui, ó, F1 tá na direção X, F2 na direção né, nem X nem Y, F2 está na direção em ângulo ali, né, a gente não sabe, na direção nem X nem Y, tá? Esse aqui é o F1. Bom, então seria isso, ó. A gente estava querendo determinar a força F2, a gente não sabia a direção, agora a gente sabe, né? A força F2 está ali, ela forma um ângulo de 147 graus com o eixo, né? Semi-eixo positivo X, ou um ângulo de 57 graus, faltou o grauzinho, 57 graus com a vertical, né? E você faz a figura, você tem que fazer a figura aqui no caso, tá? Para indicar quem é o alfa, né? Porque eu não sei que alfa é 57 graus com o quê? Você tem que fazer a figura, tá? Para mostrar que 57 graus é esse aí. Você faz a figura, mostra quem é os 57 graus, ou mostra quem é os 147 graus. Lembre-se, você tem que fazer a figura para mostrar que ângulo beta é esse. Eu fiz a figura lá em cima, tá vendo? Alfa e beta ali na figura. Tá feia, mas fez, né? Entendeu? Então, F1, F2 tem um R. Onde está o vetor A? Eu vou fazer o vetor A agora com outra cor. Meu Deus, que cor que eu não dá para enxergar, um azul mais claro. O A ali está de vermelho, né, na figura. Eu vou desenhar ele de azul aqui agora. Tá vendo? Seria esse vetor azulzinho aí, ó. Tá? Então, esse é o A. Então, o vetor vermelho R está na direção de A, em sentido de A. Agora, o vetor F2 não. Então, é isso que eu estava falando. Então, o vetor F2 forma 57 graus com a vertical, né, com Y ali, né, no semi-eixo negativo de Y, né, 57 graus com ele. O vetor F1 é horizontal, o vetor, mas qual vetor? O vetor A forma um ângulo de 30 graus. Então, são ângulos diferentes, então não tem a mesma direção. Então, está aqui, esse é o resultado, faltou calcular o módulo de F2. Se você tem F2 escrito ali, tá vendo? F2 igual a menos 32i menos 20,8j, você vai usar o teorema de Pitágoras. Então, faltou a letra B. Vamos voltar para ela. Letra B, pode fazer em uma ordem diferente? Pode. Faz na ordem, fica mais fácil, né? Você calcular primeiro o vetor e depois achar o módulo, não tem problema nenhum. Então, só usar o teorema de Pitágoras ali no triângulo, tá vendo? F2 ao quadrado. F2 ao quadrado, se você já usa muito, né? 20,8 ao quadrado, mais outro é quanto? 30? Eita, memória com 32. 32 ao quadrado. Pronto, aí você acha o módulo que ele pediu, né? Você achar o módulo de F2, tá bom? Então, F2 ao quadrado, aí tem que fazer, só conta, né? Só conta, você já sabe fazer isso, não tem segredo. Vou fazer aqui só para a gente ter o resultado. 20 vezes 8 ao quadrado, deu 462,64, mais 32 ao quadrado, deu 1.456,64, total aqui do quadrado, tá? 1.456. Se você não quiser arredondar aqui, não tem problema. 1.456,64, eu já vou deixar... deixa assim. Por enquanto, não precisa arredondar, não. Aí você extrai a raiz dessa criatura aí. Você pode deixar para arredondar no final? Pode, não tem problema não. Raiz quadrada, né? 1.456... Deu 38,17, 38,1659,53,4. Aí agora que você arredonda, você põe esse módulo de F2. Quando eu tirar do quadrado, eu escrevo um módulo, tá vendo? Módulo de F2 é igual a 38,2, já arredondando ali, deixando apenas 3 algarismos na resposta. Qual unidade? Newton, né? Então você põe aqui Newton. Então, esse é o módulo de F2, formando um ângulo de 57 graus com semi-eixo negativo de Y. Você faz o desenho para mostrar isso. Escrito na forma de IJ como sendo menos 32i menos 20,8j. Resolvido esse problema. Todos os problemas são semelhantes. Se você ler aqui, ó, sob a ação de duas forças, né, ou 6, sob a ação de duas forças, um partícula se move com velocidade constante. Ali deu velocidade. Uma das forças é F1, qual é a outra? Qual é a outra força? Você vai, pô, caraca, agora ele não deu aceleração, como é que eu vou aplicar a segunda lei de Newton se ele não me deu aceleração? Né? Não vamos fazer não, mas vamos só comentar, né, a questão. Depois você faz se você achar importante. Né? Uma coisa que você pode fazer nas questões é isso, dar uma olhada na questão, ler a questão e pensar, como é que eu vou resolver, né?
Às vezes a questão, se mentalmente você já consegue ter o caminho, às vezes não, né? Às vezes a questão é mais complicada, você não consegue, você vai olhar, poxa, o professor acabou de fazer um aqui, né? Suponho que eu vou deixar você fazer, suponho não que eu fosse deixar, faz essa número 6. Pô, o professor acabou de fazer um aqui, aplicou a segunda lei de Newton, mas aqui ele não deu aceleração, e aí, quebrei a cara? Como é que eu vou resolver essa questão se ele não deu aceleração? Bom, ele não deu aceleração, mas vamos pensar aqui, ó. Sob a ação de duas forças, uma partícula se move com velocidade constante. A velocidade é constante. Se a velocidade é constante, ele te deu um vetor velocidade. Então, a direção, o sentido e o módulo da velocidade são constantes. Se a velocidade ela é constante, então a aceleração vale quanto? Qual o vetor aceleração? Um vetor nulo, né? Um vetor nulo. A aceleração é nula, não tem aceleração. Então, se você escrever a segunda lei de Newton, o que você vai escrever? Está supondo, é claro, né, que todos os problemas aqui podem ser resolvidos pelas leis de Newton, ou seja, nós estamos em referenciais, né, inerciais, tá? Todos esses problemas aqui. Então, você vai aplicar a lei de Newton. Bom, F igual a mim, pode aplicar F igual a mim, só que o A é zero, então vai ficar F, né, o vetor F resultante é igual a um vetor nulo, é nulo. E aí, como é que eu vou resolver então, professor? Ué, a mesma coisa que a gente fez nesse problema. Não são dois vetores? F1 mais F2, então F1 mais F2 é igual ao vetor nulo. Então, né? O vetor nulo seria o quê? A componente horizontal é zero, a componente vertical é zero. Entendeu? Aí você escreve lá F1 mais F2 igual ao vetor nulo. Aí você consegue achar o outro vetor. Se você pensar um pouco mais, você vai, poxa, não precisa nem fazer conta. Por quê? Porque se só são dois vetores força, né? O resultado tem que ser nulo, só são dois vetores, então o outro vetor que eu estou procurando, ele tem que ser oposto ao vetor F1. Ele tem que ter o mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto, para poder anular F1, né? Se tiver sentido oposto, na hora que você somar F1 mais F2, se ele tem o mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, na hora que você somar as duas vai dar nulo. Então o vetor F2 que eu estou procurando é um vetor oposto ao F1, sim, é só você trocar os sinais ali, o F2 vai ser menos 2NI mais... sim, faltou até a unidade, ó, eu perdi mais meio ponto aí. Mais menos 6, no caso fica mais, né? Vai ficar menos 2i mais 6j. Aqui no F2, tá vendo? Faltou unidade, eu perdi meio ponto, daqui a pouco tem meio menor. Nossa, hoje tá ruim. Daqui a pouco fica reprovado. Aqui, tá vendo? Aqui o vetor F2, você pode botar assim, você pode escrever do... Olha aqui, tá vendo como que ele escreve? Ele escreve F1, a unidade junto com a componente, tá vendo? 2n mais 6n, pode ser assim. Se você quiser, se você já escreveu o resultado aqui, você chega aqui, ó, fecha o parênteses, tá vendo? Volta lá para o F, ó, F2, fecha o parênteses aqui, ó, e põe a unidade fora. Não é usado no seu livro, mas se você fizer isso, não vai estar errado não. Põe um n ali, tá? Faltou aqui, você corrige ali. Ainda bem que eu não tinha entregado a prova ainda, né? Vai ficar com menos meio, deu tempo de... Aqui, ó, tá vendo? Aqui é o módulo, tá vendo? Tem um Newton. Mas lá no vetor tem que ter unidade também. Na hora que você escrever a resposta, lá tem que ter unidade também. Aí você pode botar fora, né? Mas aí você tem que colocar o parênteses, né? Ou senão você faz igual no livro aqui, tá vendo? F1 é 2NI mais menos 6N. Então tem a unidade ali dentro, né? Tranquilo? Então é isso. Então naquele caso ele é um vetor oposto. Aqui, ó, esse sucede parece ser muito semelhante, só que agora são três forças. Vamos ver o que ele pede. Aqui ele pede aceleração. Então ele te dá as três forças, né? Dá o módulo, no caso, né? Da força F1, F2, F3, te dá o ângulo, né? Que elas formam com o eixo semi-eixo positivo X, θ1 igual a 30, e θ2, olhando a figura, é 0, né? E θ3 é igual a quanto? 60 graus. Então você tem um módulo e tem um ângulo. Aí você usa lá, né? F1 vai ser cosseno de θ1, F1 vai ser módulo de F1 entre parênteses, cosseno de θ1i mais seno de θ1j, fecha parênteses, faz a conta, entendeu? F2 é o próprio 52i, né, porque ele está na horizontal. O F3, mesma coisa, vai ser, ó, F3 é 41, vai ficar assim. F3 é igual, 41, abre parênteses, né? Cosseno de θ3i mais seno de θ3j, fecha parênteses. Pronto, substitui os valores do ângulo, calcula o seno e cosseno, multiplica pelo módulo do vetor e papou. Ah, professor, quero usar as definições de seno e cosseno. Pode usar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que treinar, não tem jeito, cara.
Ah, professor, eu entendi tudo, mas eu tenho que treinar, eu tenho que fazer isso. Tem. É igual o jogador, né? O técnico vai lá e explica, ó, você tem que fazer isso, mas ele tem que ir para o campo, tem que treinar, jogar bola para lá, jogar bola para cá, tem que ter o preparo físico, né? Aqui você tem que ter o preparo mental, né? Tem que estar tudo na memória, ali, tudo encaixadinho. Para isso você tem que treinar, então você tem que pegar um vetor, um exercício desse e fazer. Não adianta só entender, né? Tem que pegar agora e você fazer. Então você vai fazer isso depois. Você marca aí, por exemplo, exercício 7, né? Marca o exercício 7 para um outro momento fora do horário da aula, você tenta fazer. Bom? Então, eu já fiz um exemplo para vocês, vocês façam o exercício 7. São semelhantes, tá? O exercício 7, por exemplo, o exercício 8, são todos semelhantes. Se você fizer um desses, já está assim, já está razoável, né? Já está razoável. Vamos ver até onde vai essa sessão. Sessão 5.6, nossa, ela é grande, vai até o exercício 12 aqui. O exercício 12 tem um gráfico ali, já tem uma coisa diferente ali, né? Aqui o 11 já tem uma função lá de terceiro grau, né? Aí já vai precisar de derivar. Aqui é um pouquinho diferente. Essas aqui, tá vendo? Essas aqui já tem umas funções ali, ó. E provavelmente vai precisar de alguma coisa a mais. Você pode aplicar também, tá? A segunda lei de Newton aqui. Você pode fazer um desse grupo aqui também, essas 4 aqui, tá vendo? Você escolhe um. Pegar aqui, por exemplo, a 11, né? Pega essa 11 aqui e tenta fazer. Aí já é diferente daqueles outros lá, tá? Então você tem esse primeiro grupinho aqui, tá vendo? Eles são parecidas, todos usando vetor, papapá. Aí você tem um segundo grupo aqui, esse conjunto aqui, tá vendo? Vai ter uma aparência diferente, já põe as funções horárias ali, mas pede lá, em termos dos vetores unitários, qual é a força resultante, tal, né? Dá uma lida aí, tenta fazer, se tiver dificuldade depois você fala. A gente pode marcar aqui esse 11, né? Esse 11 aí você tenta fazer. Ok? Esse 11 aí. Talvez tenha derivada, e vamos dar uma lida aqui só para ver se é derivada e talvez você fique preso na derivada, né? Então, a partícula se move, ele dá uma função de x em função do tempo. Da x e da y, né? Tá. Interessante, hein, esse problema. Da x e da y. Mas, ó, essa aqui, a 11, dá para você fazer por quê? Porque são movimentos que você conhece. Ó. Aquela 10 ali, ó, tem um t ao cubo ali, ó, você vai precisar usar a derivada. Aqui não, na 11, como você conhece os movimentos? Não, peraí. Tem t ao cubo também, provavelmente tem que usar a derivada. Não tem escapatória. Mas você tenta fazer, né? Derivada você pega na tábua de derivadas. Você só tem que lembrar, né, que se você precisar da velocidade, você tem que derivar, né, a função de x no tempo, então é dx dt. Se você precisar da aceleração, você vai ter que derivar de novo, né, e achar o dv dt, que é o a, né? Aí você tem que lembrar. Vamos ver o que você precisa derivar aqui. No instante t igual a 0,700 segundos, quais são o módulo, o ângulo da força resultante a que está submetida a partícula? Qual a ideia aqui? Vou dar a ideia aqui para vocês já, né? Ele deu as coordenadas da partícula, né? X e Y. Só que ele deu as coordenadas em função do tempo. Então, se você fizer a derivada dx dt, você vai achar vx, né? O componente x da velocidade. Se você fizer dy dt, você vai achar o componente y da velocidade. Ok? Tá. Aí você deriva de novo, né? Você deriva a velocidade em função do tempo. Quando você faz ΔV, ΔT, é aceleração média. Quando você faz dv dt, é aceleração instantânea. Então, na hora que você derivar pela segunda vez a função, né, você deriva a primeira vez, você acha a função que é a função da velocidade. Quando você deriva de novo em relação ao tempo, essa função da velocidade, você vai achar a função da aceleração. Então, você vai ter a x, a componente AX e a componente AY, né, das derivadas. Aí, feito isso, ele pede, ó, o módulo, o ângulo da força resultante. Bom, se você tem a aceleração AX e a aceleração AY, você tem um vetor A, né? Você tem um vetor A. Né? Você tem as componentes, você acha o vetor A. Você multiplica pela massa que ele deu ali, tá vendo? Massa igual a 0,340, pronto. Você tem um vetor que ele está pedindo, que é o vetor resultante, né? Porque força resultante é igual a massa da aceleração. Então, o exercício 11 é um estilo diferente daqueles, né, que você viu lá, tá vendo? Que você viu aqui. Ele te deu ele te deu a aceleração já, o outro ele te deu a aceleração também, né, dizendo que a velocidade é constante, então ele também já te deu a aceleração. Aqui não, né? Aqui ele não te dá a aceleração, aqui ele te dá a posição da partícula no plano XY, mas te dá em função do tempo. Então, com isso você deriva e acha a velocidade, acha a aceleração, né, as componentes. Achando as componentes da aceleração, você acha A, multiplicando pela massa, você acha a força resultante como ele está pedindo. Então, é um exercício legal, então você pode fazer um deles, pode ser o 11, por exemplo.
Diga. Alguém entrou aqui, mas não sei nem quem foi. Então vamos lá, continuando. Aqui já tem algumas forças especiais, né? Aqui talvez a gente tenha que comentar algumas coisas. Vamos ver aqui o 13. Que é simplesinho, o 13 você acha que você deve fazer, você mesmo sozinho. Marca o 13 aí para você fazer, se tiver dúvida. É uma coisa direta, né? Falando de peso. É bem simplesinho, leitura de balança ali. Acho que não tem segredo não. Agora esse aqui, filhote, aí o negócio o bicho pega, né? Qual é o 15? Tem várias bolinhas ali. A figura, vamos dar uma lida nesse 15 aqui. Que parece que tem algo diferente. Já tem, tá vendo? Você tem vários corpos ali, tem T1, T2, T3. Né? Aqui são aquelas forças que a gente estudou, né? Peso, tração, né? Eu não sei se vai ter exercício de força de atrito, né? Mas vamos fazer um de tração aqui, né? Para você ter um exemplo aí, para você ter clareamento aí desse, né? Esclarecimento dessa força de tração. Então vamos fazer aqui. Esse primeiro foi qual? Deixa eu anotar aqui, né? Foi o capítulo 5. Deixa eu voltar aqui só para saber qual foi. 5, eu acho, né? Exercício 5, capítulo 5. Eu chamo aqui de problema, né? Problema 5, ok? Problema 5. Vamos agora ao capítulo 5, continua o capítulo 5. Comentamos algum ali, mas não resolvi, né? Só fiz alguns comentários. Você pode tentar fazer, se não conseguir, ou algum ponto, se ficou com a dúvida, depois a gente, no outro dia aí, a gente marca um horário e tira sua dúvida, sem problema nenhum. Agora eu digo, tem que fazer. Eu já tenho que fazer tudo? Não, né, cara? É impossível, né, cara? Fazer isso tudo aí. Só se você estudar só física e fosse fanático, né, por fazer exercício de física. Para fazer esse monte aí são opções, né? Que ele dá aí para você escolher seu critério, né? Ou o professor escolher para você. Por exemplo, esse aqui é o 15, né? Isso já envolve vários corpos, você tem 4 corpos ABCD, né? Você tem fios ligando esses corpos, então parece que tem alguma coisa diferente do que a gente fez antes, porque o que a gente fez antes só tinha um objeto, né? Esse aqui já tem 5, então é interessante, parece ser diferente dos outros, tem que ter talvez algum detalhe diferente. Então aqui é o problema 15. Vou ter que usar outro método para fazer o exercício, que esse aqui está ruim, né? A memória está fraca. Se todo mundo tivesse o livro na mão, né? Mas aí não tem, eu sei que não tem porque está no computador, você vai ter que ficar... no seu computador talvez funcione melhor, né? Que tem mais memória. Aí você pode mudar de página para ver, né? Aqui está meio perigando aqui. Problema 15. A figura... Vamos ver, já olha a figura, quando tem figura, você já olha a figura. Primeiro, né, você tem 4 bolinhas presas por fios, o fio passa numa roldana ali, né? Que só tem um papel de apoiar o fio, nem mudar a direção, né, do fio. E o fio agora, depois que passa pela roldana, fica na horizontal e está preso na parede. Olhando assim, parece estar tudo em repouso na vertical, né? Agora sim, vamos ler o problema. Mostra um arranjo no qual 4 discos, eu imagino que era uma bolinha, mas disco tanto faz, estão suspensos por cordas. Isso tudo a gente já sabia. A corda mais comprida, você olha a figura e veja que a corda mais comprida que está presa na parede, presa na bolinha A. Né? Ele passa pela roldana ali, a roldana só apoia a corda. Passa por uma polia sem atrito, não tem atrito na polia, não sei se isso é importante, mas tudo bem, sem atrito. E exerce uma força de 98 N sobre a parede a qual está presa. As tensões nas cordas mais curtas são, ele deu ali tudo, ó, T1, a corda T1 tem 58,8 N, a corda T2 exerce forças nas bolinhas B e C de 49 N, a corda T3 exerce 9,8 N nas bolinhas C, bolinhas ou rodas, nem falou que são discos. Quais são as massas do disco A, do disco B, do disco C e do disco D? Ele quer saber as massas de cada bolinha. E aí, cara, o que você acha? Por onde a gente deve começar? Posso começar pelo A? Acho que é mais complicado, né? De cima para baixo. Se eu começar lá de baixo, vou ter uma única bolinha ou
Disco, né? O único disco é o disco D, né? Vamos pensar um pouquinho antes de fazer qualquer coisa, né? Então ele quer descobrir a massa. Então ali a gente vai ter que aprender a calcular o peso do disco, né? Dada a massa. Cadê? Ele fala ali? Dada a massa. Não deu a massa. Ele quer as massas, tá? Ele quer as massas. Então, quer as massas do disco. Ele deu o valor da aceleração gravitacional? Não deu, né? Mas é um cabeção mesmo. Deixa eu tomar um chá aqui. Professor. Diga, jovem, que bom que não falou, eu estava me sentindo sozinho aqui. No caso, sim, quem és tu? As massas são iguais para cada disco. Você é o Rodolfo Soares? Isso. Ele falou assim, ó, mostra um arranjo no qual 4 discos são suspensos, né? Ele não falou que os 4 discos são idênticos, né? Então, falar que as massas são iguais seria o quê? Como que a gente chama isso? Quando a gente fala uma coisa sem ter um fundamento. Não sei, tem que ver lá no português. A afirmação aí sem fundamentação ali nos dados do problema, né? Você está olhando só para a aparência dele ali, né? São todos os discos coloridos de mesmo tamanho, mesma cor, né? Mesmo diâmetro, então eles devem ter massas iguais. Mas sei lá, que de repente o primeiro disco lá é de madeira, o segundo disco é de alumínio pintado de verde, o primeiro disco é de madeira pintado de verde, o terceiro disco é de isopor pintado de verde, entendeu? Então, eles podem enganar a gente, né? Mas você falou que achava que todos são iguais? Pode ser igual, né? Eu acho que não, pelos valores de força ali, aparentemente não são iguais, né? Os mesmos valores fossem aumentando sempre da mesma quantidade, né? Tá vendo ali? O T3 é 9,8, o T4, o T2 já pula para 49, T2 ali, né? Então, quando a força que o fio exerce é apenas sobre um disco, o valor é 9,8, tá vendo? T3. Quando a força T2, o fio T2 sustenta os 2 discos de baixo, né? Então nós temos T2 igual a 49, é bem maior, né? Tá vendo? Se tivesse a mesma massa, a força T2 teria que ser o dobro de T3, né? Seria, sei lá, 19,6, né? E é 49, né? Então parece que T2 tem uma massa bem maior, né? Já o T1 para T2 aumentou pouco, né? Então a massa do 1 para 2 aumentou pouco. Então provavelmente o disco B ali ele é bem levinho, né? A massa dele é pequena. E depois de 58 já pula para 98 newtons lá no fio preso à parede, né? Já dá um salto maior também. Então, pelas forças não é igual, tá? A gente já pode tirar essa conclusão. Professor, porque assim, olha o último disco lá, o valor dele é igual praticamente o valor como se fosse assim, o valor da aceleração é 9,8 da gravidade, o peso. Multiplico pela massa. Se eu pegar força que está ali 9,8 dividido pela aceleração, a minha massa vai dar 1. Não, aceleração não, ele está parado. Aceleração da gravidade, tá, entendi. Da gravidade. A massa já está me dando que ali a massa vai dar 1. Isso. Eita, pagou tudo. E a tração, assim, no caso dele, a força de tração ela é pequena em relação aos anteriores, porque quanto mais vai subindo, mais vai aumentando a tração, né? Isso, exatamente. Estou seguindo nessa linha, né? Não, sim, é por esse caminho mesmo, você está certo. A ideia é essa aí. Exatamente, você vai de cima para baixo, né, que você, lá no corpo D, a gente pode desenhar as forças, né, sobre ele. Vamos começar pensando no D, né? Te desenha as forças que estão atuando nele, né? É bom que eu mostre para você como é que, né, de onde sai essa expressão para o cálculo do peso, né? Do peso do objeto. Você multiplicar a massa, né, do objeto vezes a aceleração, que chama aceleração da gravidade. Mas por que isso? Então imagine o seguinte, que eu vou pegar aquele corpo D ali, tirar desse sistema, né, desamarra o corpo D dali, ok? Então deixei ele sozinho, eu estou segurando com a minha mão, aqui o corpo D, então ele está paradinho, eu vou e solto o corpo D. Então quando eu soltar o corpo D, desprezando ali a força de arrasto, então você vai ter aqui, ó, atuando sobre o corpo D, apenas a força peso, né? Claro que eu estou desprezando ali, né, supondo que ele não é muito leve, então a força de arrasto, o efeito dela vai ser praticamente nulo, então eu vou desconsiderar. Então se eu soltar o corpo D, a única força que está atuando sobre ele seria o peso dele mesmo. Então esse é P
D, né? A única força, se estiver em queda livre. Vou escrever aqui, ó, queda, chamado queda livre, né? Queda somente com ação da força gravitacional, entendeu? Então vamos escrever aqui, queda livre. Então imagina o corpo D em queda livre. Você vai pegar o corpo D e vai soltar, deixar ele cair no chão. Seria queda livre da ação do ar. Se a queda for livre da ação do ar, ou pelo menos aproximadamente, então a gente pode aplicar a segunda lei de Newton nessa situação. Qual é a segunda lei de Newton? Rapaz, não estou escrevendo nada. Qual a segunda lei de Newton nessa situação? Aplicada a essa situação do corpo D em queda livre. Força resultante, se você quiser chamar de S, você chama, se quiser chamar de F, você chama. Força resultante é a massa vezes a aceleração, ok? É isso. Tá, agora aplica essa... No corpo C ali, Oi? no corpo C, professor, reparando que as forças de atração, tanto de baixo, a T2 e a T3, no caso, vai ser, a força que vai estar sendo aplicada nele vai ser justamente a resultante entre elas, no caso, T2 está subindo, né, no gama para cima assim, e T3 para baixo. Se eu for tomar, vai se me dar a força que está sendo exercida no corpo 3. Assim, pego T2 a 49, está apontando para cima, a força de tração, né? No caso o que você está fazendo é determinar a resultante das forças de tração sobre cada corpo, exatamente. Você pode somar, né, as duas, aí você acha a resultante da tração, né? Tipo assim, T2 naquele corpo, isso. Uhum, pode fazer isso também. Aí no caso, aí a força, aí você conclui, aí você vai concluir assim, ó. Se eu somar as duas forças, né, T2, mas tem que somar vetorialmente, é claro, né? Porque uma está para cima, outra está para baixo. Aí você vai achar a força de tração resultante, ok. Bom, mas o corpo está parado. Então, o que anula essa força de tração, né? O que somado com a tração dá zero? É a força peso, né? Então, a força peso vai ter o mesmo valor da resultante das trações. Esse é um caminho, você pode fazer assim, com certeza. Entendeu? O peso do objeto... Sim, porque eu justamente pensei nessa linha. Isso, você aí, pode... no caso, eu tenho a aceleração, que é da força peso, e aí, caso eu dividindo pelo valor da aceleração igual fez no D, eu vou achar a massa também no corpo C. Sim, só tem que explicar isso, né? Ó, vou achar a resultante das trações em cada corpo, né? Achou. Bom, a força de tração resultante mais a força peso somadas tem que dar zero, porque o corpo está em equilíbrio, você tem que ir explicando, entendeu? Aí, a partir disso aí, como a soma das trações mais o peso tem que dar zero, então o módulo do peso do corpo tem que ser igual ao módulo da soma das trações, soma vetorial, entendeu? Aí você vai explicando. Então é fácil fazer, né? Aí você aplica essa ideia, no momento que você explicou para um, né? Você aplica essa ideia para todos os outros, né? A resultante da tração no corpo B vai ser igual ao peso dele. Já expliquei antes, você não precisa explicar de novo, né? A resultante da tração no corpo A vai ser igual ao peso dele, entendeu? Igual em módulo, né? Igual ao módulo do peso dele. Como você já explicou antes, você não precisa explicar tudo de novo. Então você explica o primeiro, né, a ideia, o que você está fazendo, aí depois você vai repetindo a operação para todos os outros. É isso mesmo, o seu caminho está correto, tá? Só que eu estou antes disso ainda, né? Eu só estou mostrando aqui como que determina que peso é igual a m vezes g, né? Então eu estou imaginando o corpo D aqui em queda livre, então como é que você calcula o peso dele? Aí você olha, um corpo em queda livre, a única força que atua é o peso, então eu vou substituir na segunda lei de Newton o peso dele, peso, no caso do corpo D em queda livre, no caso do corpo D em queda livre, é igual a massa do corpo D vezes a aceleração do corpo D. Ok? Isso aqui é do corpo D. Então é isso aí. Então toda vez que você precisa calcular o peso de um corpo, essa aceleração aqui, a aceleração de queda livre, geralmente a gente usa, a gente chama de G, né? O módulo, aceleração em queda livre, na superfície da Terra, a gente usa um valor aqui, que é um valor padrão, né? 9,8, próximo à superfície da Terra, tá? Para qualquer lugar. Tem pequenas variações, mas dentro desse limite aí, de 2 algarismos significativos, você pode considerar que é igual em qualquer ponto da Terra. Tem pequenas variações, né, de centésimos de metros por segundo ao quadrado, mas aí a gente vai aproximar e dizer que em qualquer lugar da superfície da Terra, próximo à superfície da Terra, é 9,8, tá bom? Então tá, então toda vez que você precisar calcular o peso de um corpo, você multiplica a massa dele, claro, isso aqui na Terra, tá? Sobre 9,8. E se fosse na Lua?
Na Lua, se você faz o experimento, né, um astronauta for lá e faz um experimento soltando um objeto, né, uma pedrinha, por exemplo, ou um disco desse aí, em queda livre, se ele soltar, a aceleração de lá, de um corpo em queda livre, vai ser 1,6 aproximadamente metros por segundo ao quadrado. Então, se você aplicar a segunda lei de Newton, vai ser lá peso do objeto, vai ser a massa do objeto, vezes a aceleração desse objeto em queda livre. Se ele está na Lua, em queda livre, a aceleração dele é 1,6. Então, o peso desse objeto na Lua, desse mesmo disco aí, vai ser muito menor do que na Terra. É cerca de 1/6, né? Um objeto na Lua tem um peso de cerca de 1/6 do valor do peso na Terra. A massa é a mesma, né? Se for o mesmo material, se for o mesmo disco, a massa não muda, mas o peso muda, né? Essa atração com que a Lua faz nos corpos à sua volta é 1/6, né, da força de atração que os corpos aqui na Terra sofrem da própria Terra. Tá? Então, toda vez que você precisa calcular o peso de um corpo, você usa P igual a M vezes G. Agora vamos fazer o problema. Vamos olhar para o disco D. Vou desenhar de novo aqui. Agora o disco D não vai ser solto, não. Ele está preso por um fio, né? Vamos desenhar só o disco D, tá? Separado aqui, um fiozinho para cima aqui, uma linhazinha para cima. Para baixo não tem, então até o disco D está preso, tá? Não vou desenhar o resto ali não. Agora eu vou desenhar as forças, né? Vai ser a ideia do nosso amigo ali, quem foi? Tyson, né? Tyson falou. A ideia do Tyson ali, né? Só que eu vou detalhar, né? Vou desenhar as forças aqui. Então o disco D, você pode até desenhar aqui dentro dele aqui, vou botar aqui o D. Ou do lado mesmo, vou botar aqui do lado D. Agora eu vou desenhar as forças. Quais as forças que atuam no disco? O peso, né? Você sabe que o disco tem um peso. Desenho, faz um desenho, né? Rapaz, tá quase impossível fazer esse negócio. Tá, de peso. Só ficou feio, vou tentar mais uma vez. Este é o peso do nosso... Aqui tá legal agora. O peso da nossa esferinha. Representa no centro dela, tá? Lá na gravitação você vai entender melhor. Não só na gravitação, mas no capítulo 9 também você entende por que a gente representa no centro ali. É o centro de massa chamado, né? Na maioria dos casos é igual ao centro de gravidade, mas é o chamado centro de massa. Então representa o peso, ali no caso ele é o centro de gravidade, coincide nesse caso. E agora nós temos a outra força é a força de tração. Aí você vai aplicar o que aqui? Primeiro a lei de Newton, né? Ó, primeira lei de Newton. Esse caso aqui é bem simples, porque você só tem uma força de tração, né? Uma força de tração. Então fica bem simples. Vou chamar essa de T3, né? Ele chamou de T3, lá, tá vendo? Então vamos escrever aqui T3. A gente pode chamar aqui de peso de D, né? Peso de D. Então tá, tem a força T3, T2, T1 e T0 também, né? Que é a última. Então aqui, aí o que você faz? Aí você escreve assim, ó, aplicando a primeira lei de Newton, como, né? Ou senão você começa assim, ó, escreve mesmo, tá? Não vou escrever não. Como, você tem que escrever aqui, como, bababá, então como o sistema, ou o corpo dele, né, como o disco, né? Disco, eita. Vou escrever não, que o meu está falhando. Mas você vai escrever assim no seu caderno. Como o disco D está em repouso, lembre que todos esses problemas aqui nós estamos admitindo que valem as leis de Newton, né? Então, como o disco D está em repouso, a resultante sobre ele é zero, entendeu? Você vai escrever isso. Aí você, entre parênteses, escreve, né? Primeira lei de Newton, para você dizer que está aplicando a primeira lei de Newton. Entre parênteses, você escreve, né? Primeira lei de Newton. Ou senão você já começa assim, né? Pela primeira lei de Newton, podemos dizer que a resultante das forças sobre o disco é zero, pois ele está em equilíbrio, ele está em repouso, se quiser usar a palavra repouso. Né? Você vai escrever isso, senão você não está justificando o problema, tá bom? Eu vou escrever aqui para o meu sistema que está ruim de escrever. Se eu dependesse dele para fazer prova, ele tirar uma nota bem baixa, né? Então vamos lá. O que a gente faz agora? Bom, se a resultante é zero, então se, né? R é zero, é nulo, né? Melhor dizendo. Então você sabe que para anular, quando você tem só duas forças, gente, para anular ali, ó, você sabe que o módulo de T3 tem que ser igual ao módulo do P. Você sabe disso, né? Quando você só tem duas forças, primeiro, para se anularem, anular quer dizer o quê? Quando quer dizer que anular, que elas desaparecem? Não, não desaparecem, as forças estão ali. Falando que a soma das duas dá um vetor nulo.
ok? A soma das duas. Então isso que é se anularem, né? Que a soma dá um resultado nulo. Está escrito se R é igual a zero, como eu já sabia, né? Nós já sabemos que R é igual a zero. Então se R é igual a zero, então, aqui, ó, então você escreve então, se você não se escreve uma seta assim, né? Então, o módulo de T3 é igual ao módulo de PD. Pronto, está resolvido. Você agora só aplica lá aquela ideia, né, para achar, ele quer a massa, né, pede lá, quais as massas do disco B, disco C, ele pede tudo, né? Só que ele começa pelo A, eu vou começar pelo D, né? Não tem problema a ordem ser diferente, nem não, você começa pelo que for mais fácil. Então aqui, ó, mas módulo de T3 é quanto? Foi dado lá, olha lá o problema, 9,8, então 9, você continua ali, então 9,8, substituindo, né, no lugar de T3, vai ser igual a o peso de D, o módulo do peso de D, tá? Eita. Mas você sabe agora que o peso de qualquer coisa, acabamos de mostrar ali, aplicando a segunda lei de Newton, a queda livre, né, que o peso de qualquer coisa é calculado o quê? A massa dessa qualquer coisa, no caso é o disco D, vezes a aceleração da gravidade do disco D. O que é isso, a aceleração da gravidade? A gravidade, não é isso. A gravidade se move, que não tem sentido falar isso, né? A aceleração da gravidade significa o seguinte, um objeto em queda livre, aqui próximo da superfície da Terra, um objeto em queda livre, livre de quê? Da ação do ar, né? Da ação de qualquer outra coisa, ele só está sob a ação do peso, exclusivamente do peso. Um objeto com ação somente do peso, ele vai cair, né? Essa queda se chama queda livre, e a sua aceleração nessa queda é de 9,8 metros por segundo quadrado. Isso é na queda, ok? Aqui, o objeto não está caindo, ele está parado. O que a gente está fazendo aqui é calculando o peso dele, né? Escrevendo o peso dele em função da massa, vezes g. Qual a aceleração do objeto ali? É g? Não. A aceleração do objeto ali, nesse momento, é zero. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas confundem. Quando eu coloco aquele g, é só para calcular, olha, se eu pegar aquele disco e soltar em queda livre, ele vai ter uma aceleração igual a g, mas nesse problema ele está parado. Mas para calcular o peso dele, eu posso fazer aqui, ó, né? Imaginar como se eu estivesse soltando o objeto ali em queda livre. Em queda livre nós já sabemos, ele vai ter uma aceleração igual a 9,8 metros por segundo aqui na superfície da Terra. Então, se eu multiplicar esse valor pela massa dele, eu encontro o peso dele. É isso que eu estou falando, tá? Estou falando que a aceleração dele ali, preso no fio, é g. Nós só estamos usando aquilo aí para calcular o valor da massa. Então vai ficar o seguinte, ó, 9,8 é igual. Qual é a massa? Nós queremos calcular. Então, a massa de D vezes G. Né? 9,8. Então já achamos que o nosso amigo Tyson, né, já tinha falado, já calculei mentalmente aqui e dá 1, exatamente. É Rodolfo. Oi? É Rodolfo. O Rodolfo, né, Rodolfo. Não foi Mike Tyson, não. Eu vou escrever assim, ó, 1,0, não vou escrever 1, não, alguém poderia escrever assim, ó, 1. Ok, 1, né, dá 1, mas se você joga fora o 0 ali, você está dizendo que o seu duvidoso é 1, e na verdade não é isso, né? Apesar de que aqui ele passa a ser duvidoso também, né, mas tudo bem, ó, 0. Você mantém 2 algarismos, se ali é 0, você coloca 0, entendeu? Você mantém 2 algarismos na sua resposta. Aqui é fácil, né, que tem números decimais. Quando não tem números decimais, você tem que escrever em notação científica para poder fazer o arredondamento, né? Tem lá, por exemplo, 1.500, mas o 5 é duvidoso. Aí você tem que fazer esse 1.500 como 1,5 vezes 10 a terceira, né? Para você escrever com o número correto. Mas no caso aqui não precisou escrever em potência de 10, não, né? Só escrever 1,0 kg. Beleza? Esse é o primeiro. Estou fazendo com calma. Você entendeu o princípio, porque não é a conta que, por incrível que pareça, na conta, esse conta você sabe fazer, né? Somar, dividir, subtrair. A questão é você explicar, né? Explicar por que você chegou a 9,8 igual a m vezes 9,8. Por que você chegou aí? Você tem que explicar. Ó. Como o corpo está em equilíbrio, então o resultante é zero. Primeira lei de Newton. Se a resultante é zero, então o módulo de T3 é igual ao módulo de PD. Beleza. Então, vou substituir os valores agora. Se o módulo de T3 vale 9,8, então 9,8 é igual ao peso de D. Então, você já achou o peso dele. Se o peso dele é 9,8, você sabe que o peso de qualquer coisa é m vezes g. Aí você calcula a massa. Foi isso que a gente fez aqui. Calculamos a massa de D. Agora a gente vai continuar aplicando aqui as ideias. O próprio Rodolfo já adiantou para a gente aí, né? O caminho dele é um caminho, talvez, o mais fácil de todos. Eu não sei nem se tem outro caminho, né?
Vamos continuar. Então, achamos a massa de D. Vamos continuar aqui. Vamos olhar agora para o C, né? Vamos olhar para o vizinho ali do D, né? Você pode fazer de cima para baixo? Pode também, tá? Aí não vai fazer muita diferença, porque você já tem todos os valores de força ali. Aí você pode fazer na ordem que o livro pediu lá, se você quiser, não tem problema não. Vamos fazer agora o C, né? O massa C. Como é que eu calculo a massa C? Vamos lá? Então vamos desenhar. Aí você desenha novamente. Você vai ver que vai se repetindo, né? Mas o primeiro é diferente. O segundo tem uma força a mais, tem duas trações, como o próprio Rodolfo já tinha adiantado para a gente, né? Então a gente vai fazer aqui a bolinha. Deixa eu ver como é que eu fiz lá. Tá, fiz uma bolinha pequenininha assim. Aqui tem uma força a mais. Então, vou representar você. Você faz isso quando você estiver fazendo. Você representa as forças, mostrando que você sabe, né? Dizer, né? Você está resolvendo a sua mente, né? Você tem que mostrar para você, né? Para outras pessoas, ali no caso do professor, que você, o que você pensou, né? Para a pessoa saber se você fez certo ou não, o que você pensou. Então, você vai lá e desenha as forças. Vamos desenhar aqui. É um projetista, né? Projeta um prédio e põe tudo no papel, né? Para passar informação para outras pessoas. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Então, desenha a bolinha. Vamos desenhar as forças? Vamos lá. Aí você põe aqui do lado o nome dela, né? Para saber qual é, né? Agora nós estamos na bolinha C. Você põe aqui, ó, bola C. Né? Escreve assim, bola C. Né? Para saber que é a bola C. Agora você vai desenhar as forças. Vamos desenhar de outra cor, né? Tem desenho de outra cor, né? Para destacar aqui. Vamos lá. Bola C tem peso? Tem, né? Todas as bolinhas vão ter um peso ali. Ó. Peso de C. As bolinhas têm força de tração? Tem. Só que agora, como o nosso amigo já tinha adiantado, ó, a força aqui, a força para cima, que é a força T2, não é isso? Caramba, ficou feio pra caramba. Deixa eu tentar melhorar aqui. A força T2, que deve ser até maior que o peso, né? Já que tem que suportar aí o quê? Tem que suportar duas bolinhas, né? Vai ser maior que aquele peso de C. Tá. T2, certo? E temos também a força T3, que agora aponta para baixo, tá vendo? O fio está preso embaixo da bolinha, então o fio aqui na bolinha C está puxando, né? Aqui para baixo a nossa bolinha. Aqui está de lado, né? Ficou de lado, aí a bolinha vai girar, né? Mas aqui você vai representar no centro, já. Então, nós temos a T3. Então, temos essas três forças aí, tá vendo? Eita, velho. Isso. Agora embrulhou de vez. T3. Agora, mesma coisa que você fez antes. Olha, professor, a bolinha C está em equilíbrio, né? Você pode escrever, a bolinha C está em equilíbrio, aplicando, né? A mesma ideia lá, a primeira lei de Newton, eu sei que a soma das forças é zero, né? Então, você pode escrever. Vou escrever vetorialmente, depois a gente escreve, ó, T3, ó, T3, vetor T3, mais o vetor T2, PC, né? Vou chamar as forças, ó, T2, eita, igual não, né? Soma de forças, igual já é. Assim, vetorialmente fica assim, né? Talvez não seja nem muito útil, né? Eu vou escrever vetorialmente, T3 mais T2 mais PC, tudo mais, porque é vetor, né? Mais PC, isso é vetorialmente, ó. Por enquanto, não... eu estou escrevendo que vetorialmente a soma dessas forças tem que ser um vetor nulo, ok? T3 mais T2 mais PC é nulo. É isso que a gente está escrevendo. Então, eu estou dizendo isso para você. Por quê? Primeira lei de Newton, o corpo está em equilíbrio. Então, está tudo explicado aí. Agora, vamos transformar isso aqui. Está tudo na... Está vendo que está tudo na mesma direção? Está tudo na mesma direção. Então, não preciso trabalhar vetorialmente. Eu posso trabalhar com escalar, né? Sendo que para cima vai simbolizar positivo e para baixo vai simbolizar negativo, ok? Então, você vai escrever aqui, ó. T2 para cima positivo. Podia até botar na ordem diferente, mas tudo bem. Vamos botar na ordem diferente, só para ficar na ordem que eu vou fazer agora. Que visualmente o T2 está para cima ali, tá vendo? Então, eu primeiro escrever o T2 na frente, só por isso. O professor precisa ser só, não, pode ser a ordem que você quiser. Eu vou colocar o T2 aqui, eu vou começar a escrever o valor dele ali, tá? T2 e aqui o T3. Ó. A ordem é muito fácil. Pode achar PC mais T2 mais T3 igual a nulo, vetor nulo, né? Posso fazer PC mais T3 mais T2, PC mais T2 mais T3, T3 mais T2 mais PC, tanto faz a ordem. Então eu escrevi nessa ordem, T2 mais T3 mais PC igual a nulo. Bom, agora você vai usar
olhar para a figura e substituir o que você conhece. O que você conhece? T2. T2 você conhece, vamos lá. T2 vale 49. Aponta para onde? Para cima. Como todos esses vetores estão na mesma direção, você pode simplesmente transformar essa equação vetorial em uma equação escalar, só que na hora de substituir os valores, você vai colocar com um sinal menos ou mais. Por quê? Porque apesar da direção ser a mesma, o sentido dos vetores não é o mesmo. Então você vai lá no lugar de T2, olha para o T2, 49. Como T2 aponta para cima, no lugar de T2, você vai colocar 49. É como se estivesse fazendo isso. Eu vou transformar essa equação numa equação escalar, ou seja, na direção y, né? Vou escrever de novo aqui, só para você entender. Eu transformei, então, porque estão todas na mesma direção. Então, não preciso escrever vetor. Eu posso escrever assim, ó, só na forma escalar, tá vendo? Eu só posso fazer isso porque estão todos na mesma direção. Ou seja, eu estou como se estivesse decompondo, né? Mas como estão todos na direção y, então você tem a mesma equação. Você não precisa escrever T2y mais T3y mais PCy igual a zero. Se você escrever também vai estar correto. Mas como elas não têm componente na direção x, você pode escrever o y aqui do lado, tá vendo? Y, então você está dizendo que é a direção y isso aqui. Agora você vai lá, no lugar de T2, o que você faz? Substitui por 49. Ai, que beleza. Vou botar o 49 aí, pessoal, exato. Coloca o 49 aí. Professor, T3, olha lá, T3 é 9,8, só que 9,8, olha a figura, o T3 aponta para baixo. Então você tem que dizer para a equação, T3 aponta para baixo. Como é que você diz isso? Colocando um menos aqui, ó, tá vendo? Você vai colocar menos, o professor virou menos? Não, não é que virou menos, é porque T3, para a equação, vai valer menos 9,8, porque ele olha a figura lá, ele aponta para baixo, entendeu? É isso, 9,8. Mais PC, isso é igual a zero. Então aqui você já chega à conclusão, né? Que você pode passar esses números para o outro lado, né? Que o PC vai dar negativo, né? O sentido é para baixo, por isso que vai dar negativo aqui. Então você vê que fica coerente, tá vendo? O PC ali, ó, vai dar 40, vamos fazer a conta aqui, né? 49 dá 39,2, acho que é isso, né? 49, eu acho que é isso, mas vamos conferir, né? Tem calculadora, pode usar, por que não usar, né? Você pode fazer a conta antes mentalmente, né? Para você treinar o seu cérebro, senão o seu cérebro fica preguiçoso. Aí depois você confere na calculadora. Então, 39,2, o que é newtons, né? Força no sistema internacional. O que você achou PC? Só que é menos, tá vendo? Menos. Mas esse menos aí não vai interferir no nosso cálculo. Por quê? Você pode botar PC igual a menos 39,2 e depois botar módulo, né? Módulo de PC igual a 39,2. O menos é só para indicar o sentido. Veja que está coerente, tá vendo? Deu negativo, porque PC aponta para baixo. Então está coerente com o nosso desenho, né? Então você pode aplicar lá P igual a MG. Ali você pode aplicar em módulo, né? O módulo de P igual a MG, tá? Não tem problema. Aplica em módulo. Então fica assim, ó. Vamos aplicar agora. Aí, agora volta naquilo que o nosso amigo Rodolfo está falando. Professor, ó, se eu somar, está fazendo tudo mentalmente ali, né? Eu somo as duas forças de tração ali, né? Faço uma tá para cima, a outra tá para baixo, então pego o valor que está de cima, subtraio do valor que está de baixo, então a força-peso tem que anular, né? Tem que sustentar essa diferença aí, exatamente, né? Então aqui na hora que a gente escreve a equação, a gente vê isso, tá vendo? Que o PC ali, ó, é a diferença, né? Porque uma força T2 está para cima, a outra força T3 está para baixo. Então, a diferença entre as duas trações, né? Você já acha o módulo do peso. Então, agora você faz o que para achar a massa? Você pode escrever aqui. Então, a massa, pode até escrever direto, não precisa ficar repetindo toda hora a mesma fórmula, né? Você já escreveu uma vez a fórmula, então vai ser a massa de C, vai ser o módulo aqui, você entende como módulo, tá? Se quiser botar as duas barrinhas, sobre G, tá? Ah, professor, mas se quiser botar o sinal, sim, se você botar o sinal no peso, você põe o sinal em G também, né? Porque o G, a aceleração gravitacional, aponta para baixo, então é menos 9,8. Quando a gente escreve 9,8, a gente está pensando só em módulo, né? Se você quiser colocar o sinal dos dois, tudo bem. Então vai ficar lá 39,2 dividido por 9,8. Entendeu? Sempre que você quiser calcular a massa, você pega o peso do objeto e divide pela aceleração da gravidade local, né? Do local que você está trabalhando ali. 39,2 dividido por 9,8. Pronto, aí você já viu, deu 4, tá? 4 o quê? São 3, a gente está usando 3 algarismos, né, significativos. Então aqui a massa está errada aqui em cima, tá vendo?
Ah, tá, porque ele não deu, né? Ele não deu a aceleração da gravidade. Eu estou usando a gravidade com 9,8. Então tá certo, o resultado é 2 algarismos só. Porque eu estou usando G igual a 9,8, tá vendo? Então o resultado é com 2 só. Ele não deu o G, né? Faltou, né? Faltou o G ali, tá? Ele tinha que ter dado, né? Eu não sei se no texto do livro ele fala, né? Depende, lá na teoria ele fala, né? Use nos problemas, né? Em algum lugar ele deve falar isso, né? G igual a 9,8. Eu acredito que ele deve falar isso em algum canto do livro. Então deu 4 certinho aqui. Como ele está usando 9,8 só, não 9,80, então vou anotar a resposta como sendo 4,0 kg. Deu redondinho, né? Tranquilo? Aí como agora você já descobriu o padrão, você não precisa fazer tudo de novo, né, gente? Aí você faz o que o nosso amigo Rodolfo já tinha percebido, entendeu? Você já explicou. Já explicou o primeiro caso, né? Já explicou o segundo caso. Você já viu o padrão, né? Qual é o padrão? O peso do corpo é a soma vetorial das duas trações. Então você pega a tração de cima, né, o valor, subtrai da tração de baixo. Você já pega o resultado aqui. Ó. Então, por exemplo, o corpo não precisa nem desenhar mais, você segue o mesmo padrão, que é tudo igual agora. Bola o quê? Bola CDB. Eu estou falando de baixo para cima, pode fazer de cima para baixo também, não tem problema. Eu achei que era mais fácil, mas acho que é a mesma coisa. É porque o primeiro caso é mais simples, né, a bola D. Eu achei mais fácil, comecei por ali, mas você começando de cima também dá certo. Então, bola B, o que você vai ter na bola B? Se você quiser desenhar, você desenha, sem problema nenhum. Desenha a bolinha B, desenha a força de tração lá, né, que é o nome da força de tração para cima, né? Vai ter uma força de tração para baixo, vai ter um peso para baixo, tá vendo? Tudo é o mesmo padrão, só muda os nomes aí, tá? Aí você põe lá, né, peso de B, tração 2, tração 1, né? Então, o que vai ser o peso de B? Então, você já viu aqui na conta ali, tá vendo? É a mesma equação, você vai trocar só né, os valores ali, vai ficar assim, ó, peso de B vai ser o que? A tração de cima, tá vendo? Vai ser igual, deixa eu tirar esse negócio aqui, vai ser igual a T1, né, menos, olha lá, T2, entendeu? Aí você viu o padrão, vai se repetindo, né, se tiver 1000 bolinhas, né, você vai fazer esse padrão aí, tá, que a gente fez ali, tá vendo? Peso de C, né, dá a diferença ali, deixa eu ver se eu fiz a diferença, não é legal botar assim, né, a gente põe assim, né, é menos, põe assim, né, menos, deixa eu botar aqui, deixa eu fazer direitinho, senão vai dar confusão mental lá. Vai ficar PC menos T2 menos T3. Né? Ok? Então aqui no caso é PC, peso de C não, né? Peso de B. Peso de B é menos T1, é menos de cima, é menos porque o peso de B tem sentido para baixo, tá? Aí você faz a conta ali, PB. Qual o valor de T1? T1 está para cima, vale quanto? T1 vale tá 58,8, né? Então vai ficar negativo. Menos 58,8. Eita! Ixi, teimoso. Menos. Só que o T2 está para baixo, né? Porque vai ficar mais, né? Menos com menos, mais. Tá vendo? Na hora que você substitui aqui, ó, você tem que lembrar disso. T2 é negativo em B, né? Então vai ficar menos 49 dá mais. Então dá 49,0, né? Então qual é o peso? O peso B é pequenininho, né? Eu já sabia disso. Ai, que coisa. Vai dar 58,8 menos 49. 58,8 menos 49. Igual a... Arredondando aqui. Ih, rapaz, arredondando. Eu acho que eu digitei errado. Digitei errado? Acho que não, né? Isso mesmo, 58,8. Deixa eu conferir o valor lá. É menos 49. Tá certo. 9,8 é a aceleração da gravidade. 9. Mas que bicho teimoso. 9,8, tá, gente? Não vai ficar o resultado. 9,8 que é Newton, né? Então esse é o peso de B, só que negativo que aponta para baixo. É só isso, o sinal de menos é só porque aponta para baixo, tá? Faltou desenhar ali, deixa eu melhorar isso aqui. Então você vai olhar um ponto, que ponto é esse ali na frente, né? Ponto, não é menos, tá? Só para dizer que o peso de B aponta para baixo. Então aí você aplica agora em módulo, né? A massa, né? Vai ser igual a menos 9,8. Vou escrever a fórmula aqui, né? É P sobre G. Isso vai ser igual a menos 9,8 sobre menos 9,8, porque G é 9,8 também, que é igual a 1 kg. Ai, que legal.
Deu redondinho também. Pronto, né? Mesma ideia, se aplica também no último lá, no A. Vai repetindo aí até enjoar. Acho que vou colocar um na prova. Se eu na prova vou colocar com 25 bolinhas. Não, bolinhas não, discos. Tadinho, né? Não estou fazendo uma desse. Pelo amor de Deus. Aí se quiser fazer para bola A, terminar aí, né? A gente faz rapidamente, porque você já entendeu o padrão, né? Depois você pegou a ideia. Você não vai nem desenhar ali, né? Você vai chegar assim, professor, eu já entendi que vai repetindo essa mesma conta ali. Agora vai ficar assim, ó, peso de A, né? É igual. Aí, vou chamar de T0 lá, né? Menos T0, menos T1. Né? O primeiro lá não tem, não deu nome, eu chamei de T0, tá? Então, PA é igual. Quanto é que vale T0? A tração da corda, a tração da corda mais posição, T1, T2, T3, e da corda da mais longa é 98. Então, você põe aqui menos 98, mais, né? Porque o T1 aponta para baixo, menos com menos, mais, fica mais aqui. Mas o T1 é negativo, né? Se você botar T1 aqui, ele é menos 58,8. Com o menos da equação, fica mais, tá? Pronto. Então, é só fazer essa diferença aí, 98 menos 58,8. Você já viu qual é o padrão? 39,2. Acho que eu tinha dado esse resultado antes, né? Não sei. 39,2. Só que negativo, porque o peso põe para baixo. Na hora que você faz a conta, ele já dá negativo. Isso é em newtons, tá? Então, PA, que é o módulo de PA, não, é o PA mesmo, né? Ah, não, não é PA que eu quero agora, é a massa. PA eu já tenho, peraí. Só um pouquinho. Agora você já sabe, achou PA, beleza, calcula a massa agora. A massa de A é igual a peso de A sobre a aceleração da gravidade, tá bom? Menino teimoso. Peso de A você acabou de calcular, menos 39,2, né, sobre menos 9,8. Então aí você faz essa continha bonitinha aí, tá dando tudo redondinho. Assim, quando dá redondo a gente pensa que acertou, né? Porque se deu redondinho porque a conta tá certa, mas nem sempre dá redondo, não quer dizer nada. Aqui deu novamente, já tinha feito um, né? 4. Deu 4 novamente, 4,0 kg. Tranquilos? Então dá trabalho para escrever. Ele pediu quais são as massas do disco A, B, C, D e D, é isso, eu fiz ao contrário, né? Comecei do D, foi para o A, mas se você quiser começar de cima para baixo, você aplica aqui, né? A resultante aqui, né? Você vai fazer. Qual é a resultante sobre A? Vai ser a soma, né? De PA mais T0 mais T1 igual a 0. Aí você calcula, então PA vale menos T0 menos T1, né? Pela primeira lei de Newton. Aí você vai chegar a isso aqui. Depois você faz para B, para C, para D. Então faz a ordem aí. Eu achei que de D seria mais fácil. Mas eu acho que é a mesma ideia, então tanto faz, né? Então é isso. Esse foi o problema 15. Né? Por hoje tá bom, né? 2 probleminhas já deu para começar. A gente pode marcar um para você fazer aí, ó. Para você fazer, vamos marcar esse 19 aqui, que ele já tem um plano inclinado, aplicando as leis de Newton, que são 5.9, não sei o que tem diferente aqui eu estou vendo um plano inclinado, a gente pode fazer isso aqui, ó, 19, se você quiser antecipar e fazer, né, tentar fazer, você faz, e aí se surgir alguma dúvida, ele, né, começa na página e termina na de cá, tá? Então, ele pode fazer o 19, deixa eu anotar aqui, ó, deixa eu anotar aqui, já mando para vocês, então fazer. Aí você tenta, né? Se conseguir, ótimo, a gente não precisa nem resolver. Mas se alguém tentar e não conseguir, a gente pode resolver aqui depois. Então, fazer o exercício 19, esse é capítulo 5, tá? Então, vou escolher mais algum. Quem que eu já vi antes, né? Que eu já sei que é interessante, entendeu? Esse aqui, por exemplo, eu gosto muito dele também. Eu acho ele interessante. Como eu já vi antes esses problemas em outras turmas, em outros anos, então eu já conheço a maioria deles, nem todos, né, mas a maioria são assim, já, vamos dizer assim, clássicos, né, que aparecem muito. Olha esse aqui da correntezinha, tá vendo? É parecido com o do disco, só que lá no disco estava tudo parado, tá vendo? Aqui está acelerado, mas é a mesma ideia, tá vendo? Você fez o do disco, esse aqui é parecido, só que em vez de ter a soma das forças ser zero, porque ele estava parado, aqui não, a soma das forças vai ser igual a massa vezes a aceleração, entendeu? Então na hora que você colocar aqui, ó, resultante sobre o elo 4, por exemplo, um exemplo, né? Vai ser a força que o elo 5 faz nele, né? Menos a força que o elo 3 faz nele, menos assim, né? Em termos de escalar, em termos de vetorial é
F5 no elo 4, F3 no elo 4, né, somando mais o peso de 4. Então você vai ter 3 forças também. Só que a soma dessas 3 forças, ao invés de ser 0, vai ser massa vezes aceleração, porque o sistema está acelerado. Mas é a mesma ideia dos discos, tá? A diferença é que está acelerado. Então, se você quiser tentar, como a gente já fez um, né? Se quiser tentar fazer isso aí, tá legal. Esse do elevador eu já vi, mas não lembro. Pode tentar, vou marcar aqui. Esse do elevador aparece muito também, né? Esse aqui é muito bom, tá? Esse 47 aqui, porque tem a questão da decomposição da força, muito interessante, o valor da força normal é diferente do peso, entendeu? Tem uns detalhes interessantíssimos, né? E aparece muito isso, e às vezes o aluno erra assim por não conhecer. Então esse 47 que é importantíssimo que a gente faça. Caso você não fizer, eu faço aqui, né? A gente resolve junto lá na segunda, né? Segunda-feira. Tem que ver até o que está planejado lá, acho que é exercício mesmo, não sei, tem que olhar lá. Mas a gente pode fazer mais, tá? Mas eu peço que você tente, tá bom? Aí eu marquei 4, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Eu já vi isso. Esse aqui, ó, talvez seja interessante também, 51, só para você entender essa questão, como tem vários blocos, né? Como é que resolve. Então anota aí o 51. Esse 52, já vamos deixar anotado aqui, ó, são exercícios que vocês podem fazer, que são clássicos, né? 52, isso aqui para você entender essa ideia da rodando, essa maquinazinha aqui, ó, Atwood, não sei como é que ele diz, mas isso era muito usado em experimentos, né, para estudo do movimento. Então é interessante, né, porque o movimento de queda livre é difícil de estudar, né, porque o objeto cai muito rápido, então você usava esse equipamento aqui para diminuir a aceleração, né, aí você conseguir estudar o movimento, né, vertical ali, sob a ação do peso, porque o processo ficava mais lento ali, entendeu? Então por isso que essa maquinazinha é clássica nos estudos, né, de movimento. Essa do macaco aqui não, essa 59 aqui, talvez, vou marcar também. Não sei do que ele está pedindo ali não, mas envolve plano inclinado, envolve decomposição de força, né? Então isso talvez seja interessante de fazer. Tá vendo? Tem outro aqui de decomposição, mas como já tem um lá, eu acho... Bom, esse é o que eu escolhi, tá? Se você olhar e achar, esse aqui está curioso, você ficar curioso em relação a algum aí, né? Você pode também pedir, tá? Então acho que esse aí por enquanto tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nossa, 30 é muito, né? Então por enquanto acho que esse aí tá bom para vocês tentarem fazer, né? E aí você fala, mas como é que vai ser a avaliação? É nesse estilo aí, desses problemas que eu marquei, tá vendo? Nesse estilo não tem para onde fugir, né? Vamos marcar um negócio totalmente diferente, não, né? Mais ou menos no estilo, né? Que você tiver uma avaliação, então você pelo menos estudando aí, você já sabe o estilo, você não vai ser pego de surpresa, né? Então se você entender bem esses problemas, você está assim, vamos dizer, já está bem encaminhado, né? Para você compreender o conteúdo todo desse capítulo, entendeu? Então o importante é você dar uma lida no capítulo, a leitura é interessante, né? Porque às vezes os problemas não cobrem o que tem no texto, né? E também fazer o exercício, tá bom? Então até que dia? Amanhã não terá aula, tá? Amanhã, sexta-feira, você pode usar esse tempo para fazer o exercício, né? Então amanhã vocês podem juntar aí um grupo, né? Começa a fazer. É interessante isso, gente. Vocês, mesmo estando separados, fazer ao mesmo tempo, entendeu? Vamos fazer o exercício tal, cada um na sua casa vai fazendo lá e já vai trocando informação. Não consegui, não tô com... Aí um vai ajudando o outro, entendeu? Então já passou do horário, gente? Um abraço aí para todos. Então amanhã não tem aula, tá? Vocês podem aproveitar o tempo e tentar fazer exercício. E na segunda a gente volta. Amanhã tem uma consulta médica, acho que não vai dar tempo de chegar. Aí na segunda a gente volta e tira as dúvidas aí, tá bom? Então até lá. Falou, pessoal. Até mais. Até segunda. Tchau.